tudo que fazer e fazer como se fosse a Deus e não ao homem. É, isso é E a forte. gente É sabe forte. que todo cliente que vem para nós é Deus que manda. E Sim. nós temos que honrar todos os clientes que Deus nos manda, porque são emissários de Deus. O que eu digo é comece, porque às vezes a gente fica esperando o perfeito. Às vezes a gente fica esperando o melhor. A gente fica esperando a melhor oportunidade, o melhor momento, o melhor de tudo. E, na verdade, você precisa dar o primeiro passo. Olá, mais um episódio de Mentalidade com Propósito. E eu sou Marcele Martins e hoje a gente não tá com a Dani. Dani não vem hoje, mas no próximo episódio a Dani vai estar aqui. Mas hoje, gente, hoje vai ser uma entrevista sensacional, que assim, eu tô ansiosa. É um casal incrível. Eu fiz até um textinho de apresentação. E eu vou falar, ó, no episódio de hoje teremos a honra de conversar com um casal inspirador. Ela é uma talentosa empresária confeiteira que transformou sua paixão em um negócio de sucesso, faturando mais de 500 mil por mês. Ele, além de advogado, é sócio no empreendimento e um grande apoiador nos bastidores dessa jornada. Juntos, eles não dividem apenas a vida pessoal, mas também a profissional, sempre guiados nos valores cristãos. Prepare-se para ouvir uma história cheia de fé, parceria e superação. Eu tô aqui com Ademar e Marina Távora. Nossa, eu tô muito feliz por receber vocês, sério mesmo. E me contem, eu conheci vocês na Simples, né? Na Isso. Simples Church. Aham. E, gente, foi um dia teve o Reino Business, né? Que é a gente falando de business lá na Igreja Simples. E a Marina e o Ademar deram um testemunho, né? Um depoimento, assim, maravilhoso de como eles conheceram. E me impactou muito. E eu fiz questão de trazer eles aqui para vocês serem impactados também. Me contem como vocês se conheceram. Bom, primeiro, boa tarde, dizer que é, assim, um prazer enorme estar aqui. Você sabe que nós somos super fã de vocês e do Gabi também, um super beijo para ele. E boa tarde a todos que estão aqui. Bom, nós nos conhecemos, a Marina, por incrível que pareça, morava em Fortaleza, eu sou de Fortaleza, eu moro aqui em São Paulo já há 30 anos. E a Marina é a melhor amiga da minha irmã mais nova, que mora em Fortaleza. Tá, E que eu não a conhecia. certo. Né? Durante 20 anos de amizade delas, eu não a conhecia. Deus cuidou para que a gente não se conhecesse no tempo errado. Nossa, então vocês Sim. passaram 20 anos com um relacionamento, mas sem se conhecer ali, Isso. com Sim. pessoas em comum. Exato. A irmã dele, eu sabia que ela tinha um irmão mais velho, então ele é mais velho do que eu, mas a gente nunca Só um tinha pouco. se encontrado. Teve o tempo certo de Deus pra gente se encontrar, não foi, amor? Foi num casamento que eu fui ser padrinho. E fui, e ela foi com a minha irmã e minha irmã apresentou. Tá. Então, minha amiga, meu Mas você irmão. sabia da existência dela? Não. Não, Também não. também não. Tá. Eu sabia, porque eu é a minha melhor amiga, então a gente tinha aquele relacionamento, teu irmão mais velho e tal, mas Tá. só isso, sabe, que eu sabia. E aí a gente se conheceu nesse casamento da prima dele, que eu fui também, e aí começou a nossa história a primeira vez, né? No outro dia a gente saiu, não só, né? A família toda, e foi aquele, sabe, quando vai a família toda para um restaurante, e aí ele voltou para São Paulo, e aí a irmã dele passou meu telefone para ele e a gente começou a conversar. Mas um ponto interessante é o seguinte, dessas coisas de Deus. Conta. O pai dela, antes de casar com a mãe dela, era namorado de uma vizinha da minha mãe, que era a melhor amiga da minha mãe. Olha isso, Tá. gente. Então, minha mãe e o Tudo pai conectado, dela, hein? Tudo conectado. eram amigos. O pai dela faleceu, ela tinha 15 anos, infelizmente. E meu pai meio que a adotou como filha também. Meu pai Tá. tem amor de filha por ela até hoje. Uhum. E quando nós saímos no outro dia, tava na mesa lá, todo mundo brincando, minha mãe virou para mim, eu tenho um passado, né, um pouco Vamos contar, mais vamos extenso. contar. Não, vai Vamos contar contar. tudo. Eu quero vocês contando tudo aqui. Eu Aqui a já gente fui conta noivo, tudo. eu tinha sido noivo já antes dela, algumas vezes. Algumas vezes, é ótimo. Mas sempre bem intencionado, tá? Deixar muito claro. E minha mãe virou no meio da mesa e falou assim,
essa era uma nora que eu queria. Profetizou. E aí eu brinco, já, né? Macaco velho e tal. Eu Você olhei, tinha né? quantos anos, Ademar, nessa Eu época? tinha 30. Tá. 31. Então eu tinha 30, casei com 31. Não, casei com 33, então eu tinha 31. E Tá. aí eu virei, eu falei, uai, eu também quero. E ela deu uma risadinha, eu falei, Gente, tinha que ser educada, né? Ali, Simpática, pois ela é, foi simpática, eu consegui fina. ler um pouco mais do que a finesse. E aí passou, voltei e liguei pra minha mãe. Falou, André, o telefone da Marina? Ela falou, não, de jeito nenhum. Você tá louca, ela é minha amiga. Eu falei, calma, só quero conversar com a tua amiga. Tá. Relaxa. É que ela já conhecia o passado negro, entendeu? Ela tava me Entendi. protegendo. Ela me pagou. Não, primeiro eu vou perguntar pra ela se ela vai deixar. Eu falei, não, você pode perguntar pra ela vai deixar. Tá, entendi. E aí ela deixou, obviamente, e passou. Quando a gente começou a se conversar, me liga o meu pai. Tá. Meu pai me ligou e falou assim, filho, é o seguinte, quero ter uma conversa como há muito tempo eu não tenho com você. Eu falei, claro. Eu nunca fui muito conhecido por levar as conversas sérias a sério. Tá. E eu falei, mas eu não quero uma gracinha. Dessa vez eu quero você. Eu falei, tá bom, pai. Tô até com medo agora. Né? Aham. Falei, olha, eu estou vendo que você está conversando com a Marina e eu quero que você saiba o seguinte. Ela é, pra mim, como uma filha. Eu falei, pai, nós temos um problema. A Marina era protegida, A protegida, né? você Até hoje. vê. Protegida. Pra você Até hoje. ver. Uau. Até hoje. Qualquer caso de discórdia, que ele sempre vai dar razão a ela e depois pergunta o porquê. Tá, e tem todo mundo pro lado da Marina. Mas até eu também fico, Aham. né? Pra ela e pra mim, então. E aí, eu virei pra ele e falei, pai, nós temos um problema. Eu falei, ele virou, falou, não, mas qual? Eu falei, não, vou ter que cometer um incesto. Porque, rapaz, vai ser sério. Eu falei, não, tô lhe falei que eu não queria brincadeiras e tal. Eu falei, não, pai, mas dessa vez eu tô falando sério. Isso vocês não tinham nem Não. nada. Não, mas nem Ele começaram a namorar. voltou pra cá e aí esse relacionamento foi todo assim, WhatsApp, conversa. Isso você lá em Fortaleza E ele e ele aqui em São Paulo. Isso. Tá. E aí, eu falei, não, pai, mas eu tô falando sério, dessa vez realmente assim, eu já tinha dito isso pra mim mesmo, que o meu próximo relacionamento eu iria casar. Então eu tenho certeza que Deus está preparando algo, e eu nem era cristão na época, eu tenho certeza que Deus está preparando algo, Mas acreditava em Deus. acreditável, eu era pai de santo. Tá. A gente vai chegar aí. Vai a gente chegar, aí. vai chegar. Essa história é maravilhosa. Mas é sério, não, tá bom, eu só quero que você seja responsável e que não faça mal a ela, porque lá no Ceará tem essa história de fazer mal, né? Tá. E aí eu falei, não, pai, no máximo eu vou fazer muito bem. Eu falei, tá vendo, acabou a seriedade de novo. Muito bom. E aí nós começamos a conversar e um belo dia eu virei e falei, olha, eu vou pra Fortaleza Uhum. e a gente vai jantar, tá bom? E nesse jantar, E um parêntese, a gente nunca nem tinha ficado. Tipo, a gente já tava meio que quase tipo, assim, eu já me sentia um pouco comprometida, né? A distância só no a WhatsApp. distância só na conversa. Na conversa. Só na conversa. Passada. Passada. Nem um beijo, nada, né? Nada, Porque não dava. você já veio pra cá. Tá, entendi. Então, assim, na conversa, o relacionamento já era um relacionamento sério, não era amor, engraçado. Aí teve até uma história. E aí cheguei lá em Fortaleza, fui lá, busquei e saímos pra jantar. Né? Mas você foi pra Fortaleza pra fazer alguma outra coisa ou só pra Só ver a pra- Marina? Só pra me ver. Não, intencional. Vamos Maravilhosa. resolver a Um situação. ouro Vamos desse resolver. ninguém pode perder, Ninguém pode né? perder, imagina. Não, e já tava demorando muito tempo. Tá, Não pode deixar esfriar o sangue. Né? não pode, tá certo. E aí cheguei em Fortaleza e falei, olha, nós vamos conversar, e assim, a ideia de eu ter vindo pra cá, você sabe qual é. E eu gosto de você, eu acredito que você gosta de mim, e eu acho que a gente precisa ter um relacionamento. E eu falei, tá, ela falou, tá, então vamos conversar. Eu falei, vamos. Eu falei, mas olha assim, antes de qualquer coisa, eu não faço nada sem ser extremamente sincero. Perfeito. Então, eu quero lhe dizer 3 situações básicas da minha vida, porque eu acredito que o relacionamento tem que ter respeito acima de qualquer coisa. Então, são 3 coisas que você já vai começar sabendo. Tá. Né? Regalou o olho desse. E você, Marina, nessa hora você pensou, meu Deus, o que Meu ele Deus, tem pra que é? falar? O que é? Uma curiosidade ficou, né? Curiosidade. Eu fiquei assim, Senhor, mas o que esse Que rapaz pode abençoado, ser? que eu já tava em oração, né? Aham. Você vê que Deus pega os improváveis. Os É improváveis. isso mesmo. Eu virei pra ela e falei, olha, é o seguinte, nosso primeiro encontro amoroso foi marcado por isso. Tá, Eu sou advogado, maçom e macumbeiro. tá. E aí, assim, eu não sei qual das 3 características você vai lidar melhor ou pior. Uhum. Mas deixando muito claro. E aí eu já vi a reação dela, eu falei, vamos fazer o seguinte.
eu vou te dar 2 dias. Você chora o quanto você puder chorar. Porque a Maravilhoso. Marina até então, ela era católica ao extremo. Pia, ia na missa quase todo dia, Tá. todo domingo, sei lá. Ela é quanto tempo. católica e você macumbeiro. Isso. E Tudo pra maçom. dar certo. Isso. Tudo pra dar Isso. certo. Tudo. E advogado. E advogado. Em jejum pra o marido chegar. É o presente, Ai, né? O presente vem assim sempre. Vem né? assim, vem. Embalagem. Exatamente. E aí, saímos e eu deixei em casa. Isso. Não E eu tinha, chorei. sem um beijo ainda. Pra ela pensar. Isso. E Pra ela... ela pensar. E você, Marina, nesse momento, o É, que você falou? E Mas, agora, meu olha, eu Deus? chorei muito, muito mesmo. Ela porque- chorou os 2 dias. Sério? E na Igreja Católica a gente tem um Santíssimo, né? Que é um ambiente que fica a hóstia, né? Que os católicos acreditam que ali realmente é o corpo de Jesus. Então é o lugar mais sagrado que você pode fazer uma oração. E eu fui pro Santíssimo. Foi de pra lá joelho. orar. E aí eu falava, Senhor, mas assim, se ele não for a pessoa, leva, porque eu não quero. Então, assim, todas as minhas orações eram assim, me mostra um caminho, me diz se essa é a verdade, ele mora lá, eu moro aqui. Assim, eu nem preciso, sabe? Tipo, nem preciso dele perto de mim, né? E foram muita oração, muito joelho, fiquei em jejum. E tem uma pessoa que faz parte da minha vida, que é a Ia, ela me criou também, junto com a minha mãe, ela me babá, ela chegou lá em casa, eu não tinha nascido, minha irmã mais nova tinha 6 meses, e ela é uma pessoa de Deus, tem várias ovelhinhas, enfim, e eu contei tudo pra ela, aí ela colocou em oração também, e ela já gostava, né, eu já contava as histórias, o Ademar, assim, foi se envolvendo, assim, com a minha família de uma forma muito linda, sabe? Parecia, assim, a gente nem namorava ainda e todo mundo já era apaixonado por ele. Tá. E Deus falou comigo muito, assim, ó, é ele. Eu falei, Senhor, como que vai ser isso, né? Como que vai ser? Totalmente diferente, É, meu Deus, como é que de vai ser tudo. agora? E eu até lembrei pro Ademar, esses dias que a gente tava conversando lá na mesa, minha mãe tá aqui, e ela tá lá em casa, e aí eu lembrei, uma cena que veio muito clara, assim, na minha cabeça, eu tava no carro dessa minha amiga, da Andrea, e aí a gente ligou no Viva Voz pro pai dela, pro tio Ademar. E aí eu vou ligar pro meu pai, só pra tu escutar o que é essas coisas, né? Porque eu não tinha nem ideia do que eram essas coisas de Umbanda, santo, Aham. sei lá o que era. E aí a gente ligou no Viva Voz. Aí ele, pai, olha, o que é isso aí? Aí pergunta ele, minha filha não queira conversa com esse tipo de gente. Aí é que eu chorava mesmo. Não queira conversa com esse tipo de gente. Esse povo não presta. Aí eu, ai, meu Deus do céu, e agora se o próprio pai tá falando isso? Foi, assim, um momento marcante, não foi? Mas Deus deu a palavra e eu falei, não, então, se é isso que você quer, me dê o chão. Mas uma Deu coisa chão. importante, né, assim, desde quando a gente começou, qualquer relacionamento, independente de qualquer coisa, tem que haver uma coisa chamada respeito. Né? Porque existe a paixão, existe tudo isso, existe esse começo que é essa paixão avassaladora, mas o respeito é que vai trazer o amor. O amor vem por conta do respeito. Sim. Isso é verdade. Né? O amor vem por conta da admiração. Não vem da paixão. Muita gente acha que o amor é oriundo da paixão. Não, ao contrário. O amor é oriundo do respeito e da admiração. Nossa, E isso, muito desde o começo, sempre foi uma coisa que a gente sempre prezou muito até hoje. A gente vai chegar lá também, mas assim, a gente briga todo dia. Inclusive no carro vindo pra cá, de meia hora pra cá, a gente tá discutindo. Mas tem respeito. Essas discussões fazem com que a gente se aproxime cada vez mais. Né? Porque assim, não existe algo ofensivo, e nunca existiu, e uma das coisas que ficaram muito claras foi assim, olha, você já me conhece, eu fiz questão de te contar porque você já me conhece sendo isso. E assim, eu não tenho a menor intenção de deixar de ser. Né? Trouxa eu. Na época, Louco eu sou isso e você vai me aceitar assim. 13 anos. Isso durou 12 anos. 12 anos. Não, 10 anos. 10 anos, 10 anos você sendo pai de santo E eu e indo pra ela igreja. católica, indo pra igreja. Isso. Jejum e oração. Conta pra gente como é que foi esses 10 anos de coisas tão Distintas, distintas, né? Tão opostas. Eu acredito que tenha sido muito mais duro pra ela do que pra mim.
Porque, assim, pra mim, era uma coisa que tinha sido estabelecida, era uma coisa que estava. E eu não tinha a menor intenção de que ela virasse um bandista. Pra mim, era muito bom que Já ela eu não. fosse católica. Já eu não. Pra mim, era extremamente. Porque ela tinha que ter alguma crença, porque todo mundo tem que ter alguma crença. Sim. Não importa qual seja. Hoje eu mudei de opinião, tá? Sim. Mas eu acho que todo mundo tinha que ter alguma crença. E eu tinha a minha, ela tinha a dela e tá tudo bem. E eu sempre a influenciei, inclusive, falou: você não vai pra missa? Tá na hora da tua missa. Você não quer se engajar na comunidade? Eu acho que é uma porta. Porque, assim, uma das coisas mais admiráveis da Marina é a coragem. Porque, veja, ela sempre foi a filha, a protegida da família. Acho que as irmãs dela vão ouvir, eu tô lascado. Tanto da família dela quanto da sua. Quanto da minha. Né? Das duas E assim, famílias. todo mundo sempre correu para socorrê-la. Ela sempre teve primas, tios, não era a mais querida, longe disso, mas todo mundo sempre teve um carinho especial por cuidado ela, ali, um né? cuidado com ela. E quando nós fomos casar, eu virei e falei: olha, só tem uma coisa, nós vamos casar. Só que tem que morar em São Paulo. E lá, Nossa, ainda não tinha tem isso, ninguém. né? Tua vida tava Só lá. toda. eu falo, até uma pergunta que eu respondi na minha mentoria e respondo até no meu WhatsApp, que as pessoas falam assim: ai, mas eu posso começar uma empresa sem conhecer? Eu cheguei em São Paulo, eu conhecia 3 pessoas. Uau. Eu cheguei aqui em São Paulo, não conhecia ninguém também. Então, Não conhecia ninguém. Vim só Então, assim. é- Eu, quando vim isso. pra São Paulo, eu também não conhecia ninguém. Tudo bem que eu vim um pouco antes, eu vim na época da escola, mas também não conhecia ninguém. E os relacionamentos se constroem. sim, Constroem. sim. Né? Então, quando a gente casou, eu senti no meu coração que o meu propósito, assim, independente de empresa, que o meu propósito de vida era salvar ele. Uau, que incrível. Então, assim, vocês casaram lá Isso, em Fortaleza. isso. Depois de quanto tempo que vocês se conheceram? Em um ano a gente casou. Em um Deixa eu ano. te contar que essa história é ótima. Conta. Eu sou Conta pra gente. advogado e a gente não começou a namorar, ela lá, eu aqui. E aí, primeiro mês de namoro, conta de telefone, naquela época veio como se fosse R$5.000. Eu falei: meu Deus. Nossa, a conta de telefone era cobrada. Meu Deus, é Era. verdade. Tinha conta de telefone. Hoje não é mais, é verdade, eu até perdi. Não é Mas mais. naquela época era cobrada, era por minuto. É, e eu tô WhatsApp, vocês ficaram no WhatsApp? Não, era Não no tinha telefone. WhatsApp. É verdade. Telefone, exato. E aí, quando eu liguei pro meu primo, minha família inteira mora lá, né? Eu liguei pro meu primo e falei: Dudu, é o seguinte, cara, vai fazer um favor. Vai no shopping, você vai comprar um aparelho de telefone, o mais simples que tiver, com um plano pré-pago, eu lembro que eu sou da TIM, que tinha, Caraca. ele cobrava, acho que era 25 centavos por ligação. Pela ligação. Aí você podia ficar quanto tempo queria. Então, tranquilo. Então, falei: tu vai lá e tu vai fazer uma carta, tu vai botar no envelope, deixar na portaria da Marina. Gente, mulher e um apaixonada é presente. bicho besta, né? Ai, que Aí, máximo. olha, advogado, né, amiga? Olha a arte que ele me pegou. conta. Aí ele virou assim pra mim e falou: meu amor, é para eu ter um canal de comunicação direto com você. Nossa, meu amor, que Ai, lindo. mas eu ia me sentir também, eu me nossa. senti privilegiada. privilegiada. Esse Não era, número é mas era só... verdade. Ah, tá. Era o canal de Só comunicação. tinha um fundo econômico financeiro por trás. Ele falava assim: olha, esse número é só pra eu ter, eu e você, não precisa dar pra ninguém. Eu disse: ai, eu achei aquilo tão chique, Aham. O gente. hotline, né? Muito bom. E Aí vocês casaram não, lá. calma, e aí Calma, pera. tava ela morando lá, eu aqui, e um dia eu tava numa audiência. Fui fazer uma audiência no seu trabalho, voltando, não foi dos meus melhores desempenhos nesse dia, eu tava meio... E aí eu voltando ali na Avenida Sumaré, eu liguei pra ela e falei: olha, eu vou te fazer uma pergunta uma vez. E não vou repetir a pergunta. Você pense antes de responder. Falei: você quer casar? Aí ela olhou: para de brincar. Eu falei que eu não vou repetir a pergunta. E Ela falou foi a primeira vez que ele falou de casamento? Foi a Foi. primeira vez. E a gente tinha o quê? Tipo, acho que 6 meses de namoro à distância. A gente tinha se visto, acho que, sei lá, 4 vezes. Uau. É assim. É assim, É assim, isso. né? E aí ela falou: tá, quero. Eu falei: então tá bom. Cheguei em casa, comprei a passagem, fui nessa semana mesmo, acho que 2, 3 dias, fui pra Fortaleza. Tá. Fui falar com a mãe dela, por respeito, obviamente, Sim. o pai dela falecido. Então fui pedir a mão dela em casamento à mãe. E aí ela, graças a Deus, Aceitou, concedeu. Isso fazia muito gosto. Eu virei Sim. pra falar: depois escolha a data. E aí uma coisa pra você ver como Deus trabalha. A data, foi ela que escolheu a data. Ela escolheu a data no mesmo dia em que eu fui coroado pai de santo. A data do casamento. A data E eu do não casamento. sabia. Não, ela veio saber esses dias. É. Eu nem contava que era pra não...
Ela não deixou o Aí eu disse, negócio. pronto, vai acabar meu casamento. Não, pra mesma Foi no data. mesmo dia que você Mesmo foi dia. coroado pai de santo. Foi, dia 27 de novembro. Só que eu já era pai de santo há 2 anos, 1 ano, 2 anos, e aí depois nós nos casamos pela data escolhida pela mãe dela. Ah, foi a mãe dela que escolheu, A mãe não foi dela que nem escolheu. você, foi a tua mãe. Foi. Olha que loucura. E aí, mas voltando a falar da coragem, e aí quando nós casamos, né, eu falei, rapaz, agora ela refuga, porque não tem como, né? Uma linha dela ali, viemos para São Paulo. Corajosa. E Nossa. ela largou tudo. É É, verdade. Foi. Vocês foi casaram lá, ela largou tudo, você largou tudo e veio Veio. pra São Paulo pra São Paulo. com o marido. Isso mesmo. Não foi com a mão na frente e outra atrás, por motivos Sim. óbvios, mas assim, sem nada, sem ninguém. Sem amigo, Não. sem parente. Confiando numa promessa, obviamente já estávamos casados, Sim. mas com um relacionamento de 1 ano. É. 1 ano e 2 meses. E a gente sabe, assim, que um relacionamento à distância é totalmente quando a gente se junta. Quando a gente se junta e já tem um relacionamento de uma convivência, já é diferente, né? Sim. Então, eu falo muito. Hoje eu posso ainda mais falar, porque todos os amigos dele eram da mesma religião, né? Então, tinha dias que eu chorava e falava, Senhor, será que eu vou realmente conseguir um dia Caramba, conseguir esse ambiente propósito? dele era esse. O ambiente é esse. 100%, Você imagina a amizade, minha tudo. imersão em tudo, porque eu era o pai pequeno da casa. Ou seja, eu era na linha hierárquica, eu era o segundo. Então, assim, era imerso. Não era porque eu só queria amigos, não era por isso. Nem tinha ainda o conceito de ambiência, de mesa, ainda não tinha Tá, isso não na minha tinha cabeça. isso, né? Mas é porque era óbvio, era uma coisa óbvia. E tanto que as melhores amigas dela até hoje são oriundos dessa época. E são pessoas que tiveram comigo lá. Sim. Caramba, e como é que foi essa convivência de vocês na mesma casa, tendo um casamento? Você, pai de santo, e você, católica, indo pra missa toda semana. Como é que foi isso durante 10 anos? 10 anos. 10 Durante anos. 10 Eu anos. nunca levei isso para casa. Isso era um É. acordo que nós tínhamos. Ela me pediu. Olha, eu não quero, porque é normal para as pessoas que praticam a Umbanda terem algumas coisas dentro de casa, porque entende-se como sendo proteção e tal. E ela me pediu, eu perguntei para ela, ela falou, não quero. Então, Imagens. mas aí entra o respeito. Da mesma forma que ela me respeitava na minha opção de ir 1 vez por semana, 2 vezes por semana, quando precisava, entrava o meu respeito também de acatar o pedido dela. Sim. Certo. Aí é o respeito. Sim. E se eu sempre acreditei o seguinte, eu sirvo, né, seres que são mais elevados do que eu. E se eles não entenderem isso, não serve para eu servir. Então, essa Faz sempre sentido. foi uma premissa minha. Então, eu tenho condições na minha vida, né, que são concessões que eu preciso fazer por respeito, por honra, que hoje, inclusive, nós temos esse conceito de honra muito forte dentro da gente. Estava almoçando hoje, tivemos Vai hoje, chegar nele. nossa, um prazer enorme de ter almoçado hoje com o André Vitor, que é o pai da honra, do conceito de honra. E naquela época a gente já tinha isso muito forte. É. A Igreja Católica não tem muito problema, porque não me incomodava. E tanto que quando todo mundo sempre me perguntou, mas você vai casar na Umbanda? Eu falei, não. Porque a bênção é de Deus, o matrimônio é uma bênção de Deus, Sim. seja qual for o ministro que vai dar. Eu recebo essa bênção, que foi de um padre, porque para ela era importante. E eu tinha certeza que ia agredi-la muito ela ter que ir lá. Tanto que nos 10 anos que eu fiquei, ela nunca foi. Nunca E eu foi, nunca a nunca- pedi para ir. Não. Vocês sempre se respeitaram dentro de casa. Sim. E agora me conta qual momento aconteceu a transição, que hoje você não é mais pai de santo. Não. Hoje. Conta pra gente, que a gente quer muito saber. A transição. Olha, Ó, eu acho que eu posso até começar pela minha parte, né? Eu sempre entreguei tudo que eu ia fazer nas mãos de Deus. Eu sempre, sozinha, o Espírito Santo, hoje eu tenho esse entendimento, né? Assim, tem muita coisa que É, acontece que no momento que acontece, a a gente não gente- tá sabendo o que Exato. que tá acontecendo. A gente vai entender depois. Isso, eu sempre fui uma mulher sábia de toda a minha transformação, eu sempre mostrava pra ele. Então, assim, porque eu sou uma pessoa que, assim, eu tenho certeza que Deus tem, assim, meu nome no primeiro lugar lá. Porque, assim, o que eu sou abençoada não existe no mundo, assim, não Amém, existe a glória a Deus. bênção que eu tenho. Então, assim, todas essas bênçãos, eu sempre mostrei. Eu sempre falava, amor, vai acontecer.
não vai acontecer, vai fazer. Então, assim, eu acredito que ele sempre conseguiu ver isso, né? Sim. E eu sempre levei essa bênção também para o nosso casamento, para nossa vida. Então, assim, querendo ou não, o que impacta a vida do outro é a sua transformação, né? É Também. a transformação que há em mim. Então, assim, eu sempre fiz questão de mostrar isso para ele, né? Ele Envolver via isso, né, isso nele, pessoalmente. né? E, Fala um pouquinho aí. e ela sempre virava pra mim e dizia assim, não, nós casamos porque eu vou te salvar. Eu É, sempre brincava com ela, falava, vamos fazer o seguinte, eu falava pra te ele. salva primeiro, que aí depois tu pensa no outro. Eu falava. Né? Era uma Nós coisa que eu acreditamos em falava. Eu coisas falava assim, diferentes. eu Eu tô falo aqui assim, nesse mundo busca pra lhe primeiro a salvar. tua. Busca primeiro a tua, depois tu vai atrás de mim. Não, porque eu vou pro céu e você vai comigo. Eu falei, deixa eu te contar uma coisa. Vai. Muito bom. Não, porque a gente Muito é bom. casado até depois do casamento. Eu falei, não, acaba. O padre disse, até que a morte Nos separa. nos separe. Aí eu falava, não tem isso. Eu Aqui falei, em casa não tem isso, não. E aí eu falei, o grande problema é que eles não escutam, né? As pessoas não escutam as palavras, não interpretam. Isso sempre foi uma brincadeira entre nós. Uma brincadeira que de todos os lados tinha um peso emocional muito forte. Tanto pra ela quanto pra mim, porque isso agredia o meu conceito. E o meu conceito agredia o dela. É. Só que isso fica nas entrelinhas, porque assim, você não tem consciência. Hoje, nós temos consciência hoje. Mas você não tem consciência disso na época. Você sabe, nossa, o que ela tá falando é loucura, porque dentro do que eu acredito e dos meus conceitos, isso é loucura, isso não existe da mesma forma dela. Que eu falo, as brincadeiras que nós tínhamos eram mais pesadas. Sim. Então eu brincava assim, com todo perdão e todo respeito, ó, porque você tem que tomar cuidado, porque o diabo, eu falei, o diabo é meu amigo. Deus me livre. Repreendida. Então, é assim, vai com os teus, eu vou com os meus e tá tudo bem. E sempre foi em tom de brincadeira, obviamente sempre teve um peso emocional muito grande, mas isso foi com o tempo. Com o próprio tempo, foi passado, né, e aí Deus agindo mais uma vez, e hoje a gente entende como sendo Deus, lá na onde eu frequentava, todo mundo sempre foi muito bem intencionado. Então, assim, a gente estava lá de coração, a gente estava lá para servir, para ajudar, para poder tentar fazer. Hoje eu acredito que de uma forma errada, mas com o coração e a intenção certa. Perfeito. Todos que estavam lá, isso eu posso garantir. E com o tempo, isso em mim foi enfraquecendo. Esse amor foi enfraquecendo. E aí eu, aos poucos, fui deixando um pouco, fui parando um pouco, até que uns 4, 5 anos atrás, eu realmente parei. Ele Eu parou parei. de ir. Aí foi a hora que eu... Que você entrou com tudo? Sim, Eu parei. Ele parou de frequentar, enfraqueceu a crença. isso. Falou, agora é minha hora. Agora é a hora, Deus. Agora é a hora. E ela falou, não, nós vamos pra missa comigo, vamos pro Padre Marcelo. Ia todo mundo pro Padre Marcelo. Eu falei, meu Deus. Meu Deus, agora eu vou ter que ir pra Eu falei, amor, missa. lembra daquela história do respeito? Então não é porque eu não tô indo que eu deixei de ser, mas eu só não estou indo. Então é assim, mas você pode ir um dia com ela? Claro que eu posso. Eu posso ir um dia, eu não posso ir todos os dias. Sim. Mas é assim, Bom né? dia por você. Mas é Respeita assim. você. E aí Porque foi eu amo uma vez você. no Padre Marcelo, é muito legal, com todo o respeito, é fantástico, tem um trabalho lindo, maravilhoso, ele é um ser iluminado que tá lá e tal, mas não batia comigo, né? Então, simples assim. E fomos levando essa vida, eu sempre fui uma pessoa de fazer minhas orações todos os dias, sempre fiz, na época direcionada ainda ao que eu acreditava, e ela seguiu a vida dela, até que um belo dia nós viajamos, nós fomos passar, o Gabriel foi com a gente, fomos passar um período na Europa, e eu voltei extremamente gripado, né? E coincidentemente, né, dessas coincidências da vida, uma De Deus. grande amiga dela, amiga de infância dela também, que é a Rebeca, que foi um anjo nas nossas vidas, virou pra falar assim, olha, vai ter um Moriá, vai ser um evento fechado, só para algumas pessoas e tal, e eu coloquei vocês lá. Eu nem sabia o que era. E Eu não que sabia. evento é esse? Na verdade, o Moriá é um Imersão. retiro, né, de casais de cura e libertação. Não só casais, tá? Nesse, tinham mais casais. Mas é um retiro de cura e libertação. É promovido pela pastora Débora Silva. Ela É está lá de lindo o Minas, e a projeto pastora deles. Zenete também. Ah, legal. Projeto maravilhoso. E eu virei para ela e falei assim, amor, eu não vou. Amo a Rebeca de paixão, o Bruno de paixão, mas eu tô fora. Assim, meu ponto foi até sair já saí. Então, Mas também não mas me não enfia. vou. Porque, assim, voltando só um pouquinho, lá atrás, eu tinha sido da Igreja Universal.
Lá em tá. 98. Eu sou um dos poucos, acho que um dos únicos casos. Normalmente o cara é pai de santo, sai pra ir pra igreja, Isso. né? Eu saí da igreja Igreja pra vai ir pro pra... pai de santo. Pronto. Todo ao contrário. Mas eu me gosto das apegava coisas assim. nisso, hein? Uma hora a gente... Ah, então você pegava... Não, pelo menos ele já frequentou já a igreja. conheceu, Ele já é. conheceu em algum momento. É. Ah, E aí... Ela virou e falou, Rebeca, eu não vou nem falar pra ele, porque, assim... Não, ele não vai. Então, mas a Rebeca, ela é uma mulher de uma fé que... A fé dela é maior eu vi que... em poucas pessoas. uau. Aí ela falou assim, não, eu estou dizendo que vocês vão. Eu falei, amor, a Rebeca é louca, tá? E aí... A Rebeca assistindo hoje. É, a Rebeca vou mandar pra ela, vou mandar Nós pra vamos ela. mandar. E aí, ela virou e falou assim, Marina, eu estou falando, amiga, eu estou falando, vocês vão. Porque eu senti no meu coração, Deus falou como eu falo, não foi Deus, não. Muito bom. Porque eu não vou. E foi. Você tava certo. Eu não vou pra retiro nenhum. Eu tinha certeza. E é isso. Mas era assim, você vai entender. E aí, o que aconteceu? Ia ser numa quinta-feira. Na sexta-feira, na sexta-feira anterior, eu tava muito gripado. Eu falei, cara, eu nunca fiquei tão gripado desse jeito. Eu vou ao hospital, a gente tinha acabado de chegar de viagem. O Gabriel tinha ficado doente. E eu fui internado. Mas Na não é que eu fui UTI? internado, eu tava com pneumonia e fui internado na UTI. Caramba. E aí eu olhei e falei assim, agora é que eu não vou mesmo. Porque agora eu tô na UTI, ou seja, eu tenho até desculpa pra não ir. Ele falou assim, amor, já avisa, Horror. assim, que eu tô no hospital, tô na UTI. Aí eu mandei pra ela, amiga. Olha a desculpa de Deus aí. Ela pra tá no hospital, ele tá no hospital, a gente tá na UTI. Ela virou pra mim e falou assim, não, ele vai sair. Uau. Aí ela virou e falou, ela falou que você vai sair. Eu falei, o problema dela é maior. É maior. O O problema problema dela é sério. Cadê a Dani? Que ela ia diagnosticar aqui É fácil. sério. E aí, ela virou e falou assim, vamos fazer o seguinte. Não tinha a menor possibilidade, né? Se eu sair até quinta-feira, sexta-feira eu tô lá. E isso era sexta-feira anterior. Isso Tá. isso já era na segunda, terça, eu tava na UTI, não tinha nenhuma previsão de alta. Tá, entendi. E aí, porque assim, quando eu comecei a tomar corticoide, a Pressão glicemia, aumentou, a pressão e a glicemia Sabe quando estouraram. ficou tudo meio descontrolado, assim? E aí não baixava. O médico dizia, olha, enquanto nós não controlarmos a tua glicemia, a tua pressão, a tua pneumonia tá top, já resolveu. Tá. Mas a tua pressão e a tua glicose não, por causa tal. Tá Por bom. enquanto, você vai ficar aqui então, não. TI daqui você não sai. E olha, o Exato. hospital, eu tava no Hospital São Luís e não tinha quarto. E assim, o procedimento é você sair da UTI, vai pro quarto, fica em observação pelo menos 24, 48 horas e depois você tem a alta. Ok. E aí, eu fazendo as contas, eu falei, bom, agora eu quero ver. E a Rebeca falou, não, ela vai. Eu falei, tô falando que o caso dela é sério. Bom, enfim, chegou na quinta-feira de manhã, o médico passou a visita, ele olhou pra mim e falou assim, cara, é o seguinte, tu tá de alta. Eu falei, conseguiram o quarto? Ele falou, não, você tá de alta, pode ir embora. Da UTI alta. Pra casa. Pra Pra rua. casa. Eu olhei pra cara dela e falei, meu Deus, eu vou ter que ir no negócio. E Foi a o primeira coisa que me retiro passou na era cabeça. na Na Sei. sexta. E E eu você teve tinha aula na dito. quinta. E eu tinha dito, se eu sair na quinta, eu vou na sexta. E ele tem palavra, né? Porque homem tem que ter palavra. Tem palavra. Não, palavra ele tem. Isso eu sempre tive. A gente já entendeu até agora que ele tem palavra. E aí, isso aí foi. E aí você teve que ir sexta-feira. Eu tive que ir na sexta-feira. Assim, pessoas incríveis, um lugar incrível. Acho que posso falar onde é, né? Foi no Aras, da Ana Dantas Ranch. Um lugar que é paraíso. Lindo. Paraíso. E assim, eu não consigo fazer. E a Rebeca tirando sarro, né? E pra contar pra ela que eu chamo ela de louca, de lunática, de tudo isso. Mas enfim, eu falei, olha, eu vou no retiro. Mas eu não quero conversa com a senhora. Eu não quero ninguém me enchendo o saco dizendo que eu vou ser crente. Porque eu já fui uma vez assim, eu quero e não quero. Não quero. E Por Vai favor. ser, né, Mado? Não vai ser crente. Por favor, Não, até então. e aí eu pegava e falava assim, não, mas eu também não sou crente. Mas eu também vou eu quero que você vá pra igreja católica, não pra ser crente. Ah, então realmente você não era. Não. Você era da católica ainda. Então os dois era. foram porque a Rebeca convidou. Isso. Tá tudo certo. E aí, lá nesse retiro, nós conhecemos o André Vitor, conhecemos pessoas maravilhosas que estavam lá. Gente. Foi incrível. Foi incrível. A Pessoas mudança de já muita começou honra. aí. E assim, o retiro em si, ele é extremamente divisor de águas. Legal. Então, te convido aí Nossa, eu te quero, indico a vamos. fazer. A gente quer ir de novo. A gente quer ir de novo. Vamos pode combinar, montar uma vamos. turma pra ir. Mas e aí é legal agora a gente ir lá em Minas, que é na Estância Paraíso. Nossa, melhor ainda, Dani. É. Eu também. Vamos com certeza. E lá, assim, eu não consigo fazer nada pela metade. Já que eu vou, nem que seja pra falar mal depois, eu vou fazer bem feito. Eu vou. vou por inteiro. Isso. Eu vou por inteiro. E fui por inteiro.
E foi realmente assim, um negócio que eu olhei e falei, gente, eu tive reações lá, eu tive um reencontro com Deus lá, que foi um negócio incrível. Incrível, assim, de chorar que nem criança. Cara, que Meu, sensacional. Foi o lindo. Gabi, meu filho, brinca dizendo que eu choro até com comercial, né, de televisão. Uhum. Eu acho que foi lá que destravou isso. E foi realmente incrível, tanto Foi. pelo ambiente quanto E pela daí, pastora, pelos pastores. depois desse, assim, que eu vi que ele realmente conseguiu, aí começou uma jornada. Então, assim, eu também comecei a ser intencional em tudo que eu fazia. Tipo assim, eu comecei a frequentar ambientes, todo o nosso relacionamento, porque isso é muito real. Quando você tá numa transição, quando você tá no ambiente, você tem que procurar esse ecossistema que fale a mesma coisa, que converse, as amizades, tudo tem que ser isso. Então, eu comecei a buscar também isso, a ter essa sede para que cada vez mais, e Deus foi colocando, eu fui colocando em oração, e Deus foi colocando pessoas para transformar realmente o nosso relacionamento, a nossa vida. O ambiente, né? O que a gente ambiente. se encontra, as amizades, o profissional, todo o ambiente. Tudo. E aí, eu já conheci o André, mas o Ademar conheceu o André lá o André Vitor. E aí, eu tava fazendo o aniversário do André, né? A gente tava até numa reunião aqui em Alphaville, aí ele virou pra gente e falou assim, amanhã eu vou pregar na igreja. Aí eu falei assim, ó, a gente Não, tem que ir. calma, antes teve o CIS. Aí ele fez o CIS também, que foi uma super transformação. E aí, O que é o acontece? CIS? Me O conta. método CIS do Paulo Vieira. O método Você já Paulo Vieira? fez? Não, nunca fiz. Mas Outro que tem que fazer. eu conheço, não. Eu sigo o Paulo Vieira e já Aham. fui num evento dele. Muito Ele bom. é um Não, o trans e ele CIS não é- queria ir Não. de jeito nenhum. Não tem nada que Deus não queira quebrar na gente que ele não faça por completo. Sim. Eu sempre fui avesso a coach. Tá. Na minha cabeça eu falei, gente, isso é charlatão. Isso Não gosto. Não gosto, gente. Deixa eu te falar uma coisa. Gente, o Ademar era improvável. Improvável. Não tem. Improvável. Não, é e aí sabe que a aquela gente vê pessoa que assim, Deus existe Não, realmente. e eu acredito, e eu posso te falar que assim, era uma coisa que eu falava assim, gente, Senhor, nos dias que eu tava caindo, que eu tava com medo, eu falava assim, mas nem o pai, nem a mãe, nem a tia, ninguém acredita, eu sou a única pessoa no mundo que acredita nisso, sabe? Porque assim, isso, eu senti no meu coração, não, eu vou conseguir. Tanto que assim, você viu, né, o quanto me emocionou, porque foi a primeira vez que a gente tava em cima do altar, né, Do falando altar. tudo aquilo, porque realmente, assim, e A até no meu trajetória. aniversário esse ano, eu quis ser um culto de agradecimento, né? Então o pastor foi lá e eu falei assim, eu nem nos meus melhores sonhos eu poderia achar que eu viveria isso, né? Então, realmente, é verdade. Ele vai contar aí agora. Conta pra gente. E aí eu sempre falei, detalhe, a Rebeca, além de ser essa pessoa de fé, ela é sobrinha do Paulo Vieira. Uhum. Não bastasse Não bastasse. ela ser crente, Ela era sobrinha do Paulo. coach. Era sobrinha do Eu coach. falei, minha amiga, minha irmã, deixa eu te contar um negócio. Não é possível. E aí, o André estava lá e tal. E o André nos convidou. Pra ir pro CIS. Eu falei, amor, eu não vou não. Não vou, porque assim, ó, é negócio de crente e coach. São duas raças que, ó, tô fora. E assim, Eu falei, pela primeira vez na vida eu vou falar isso em público. E a mulher sabe, eu falava assim, se você, ele convidou, tá? Ele nos convidou, se você vai ser deselegante com ele, vai ser só você. Eu vou. Eu vou. Se você não quiser ir, você não vai, mas eu vou. E aí a Rebeca começou, não, porque eu vou pra São Paulo, porque eu vou fazer esse CIS com vocês, então não sei o que eu falei. Gente, "Vai, Rebeca, por favor, Rebeca, você precisa vir aqui. Não, Exatamente, contar também só acho. Rebeca é maravilhosa. Mas vamos contar. A Rebeca tem uma história de transformação lá em Fortaleza. Ela e o Bruno estão fazendo um mover do Espírito Uau, Santo lá, que é Maravilhoso. incrível. Incrível. Tá falando mulheres Com Jesus. com Jesus. Uau. E o Bruno tá fazendo homens com Jesus. O negócio tá revolucionando Fortaleza. Nossa, Exato. quero saber mais. Quero saber mais depois. Incrível. E aí, a Rebeca virou e falou: eu vou. O Bruno vai todo mundo, nós vamos pra lá e tal, não sei o que. Eu falei, legal, mas eu não vou. Vocês vão, eu não. E ela falou, vai. O que aconteceu uma semana antes? Caí de cama. Espiritual. Eu fiquei uma Segunda semana. vez, hein? O inimigo tentando deixar ele em casa. Uma semana de cama. E assim, começava na sexta-feira, na época, o CIS. Eu levantei na sexta de manhã. Eu saí da cama, eu fui na empresa e olha que eu nunca perdi dia de trabalho por doença. Uau. E a Marina em oração.
E aí fui pra empresa, da empresa fui pro CIS, eu falei, não vou no primeiro dia, porque eu vou ter que ser, realmente eu não posso ser deselegante, né? Eu vou ter que honrar o André, Sim. que fez esse convite. Eu vou lá, não vou gostar mesmo e vou embora. No dia que eu saí de casa, minha sogra, por acaso, estava lá, É. eu olhei pra ela e falei assim, olha, eu vou. Mas eu não respeito ninguém que tá lá. Aí eu olhei pra ela e falei, Coitada só da vai. mamãe, a mamãe Só olhou vai. assim, não, já entendi, não. Beleza. Ok, vai, né? pai. Só vai, tchau, boa tarde, vai. vai com Deus. E fui. Mais uma vez, eu não consigo fazer nada sem me jogar, nem que seja pra falar mal depois. Muito E bom. aí fiz o primeiro dia. Na primeira palestra que eu vi, que foi do André Davim, eu cheguei um pouco atrasado. Eu perdi a abertura e cheguei na palestra do André Davim, que é um neurocientista, que eu olhei e falei, meu Deus, que é isso? Aí eu olhei pra ela e falei, e sempre fui muito sincero também. Eu nunca fui de... Sempre tive posicionamentos fortes, mas sempre fui muito sincero. Eu falei, gostei. Ela olhou pra mim, gostei. Vou ficar até o final. Cara, que incrível. E aí foi, aí Incrível. o Paulo Vieira entrou. Olha, até me Aí arrepio. pronto. Paulo Vieira, Paulo, desculpa, viu tudo que eu falei. Se ele souber a metade do que eu falei, ele manda me prender. Mas, e aí ele entrou em palco. Ele subiu lá pra falar. E assim, ele começou a descrever minha vida em várias crenças, em vários pontos, em várias coisas. E eu virei e falei assim, rapaz, esse homem, não é possível, a Marina conversou com Ele ele, também tá me me conhece. desnudando aqui, Ele- emocionalmente. Uau. Aí veio de novo choros e... Enfim, eu não vou falar pra não dar spoiler. Foi Mas, assim, transformador. Foi. transformador. Uau. E aí os 3 E foi um dias... ponto, assim, eu acredito hoje, a gente vendo, foi um ponto muito importante na conversão dele, né? Porque ali, eu acho que ele conseguiu realmente ver várias coisas, né? E aí, depois do CIS, ele foi a primeira vez, o André foi pregar lá na Simples, né? E aí também tem muita minha parte, porque eu ficava assim, Senhor, e agora? Porque eu falava assim, eu tô vendo que ele tá gostando dessa igreja, mas não é a minha igreja. Eu queria que ele fosse para a igreja católica, mas eu já vi que ele não vai. Ah. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou acompanhar, eu vou ter que ir lá com ele. Nem que eu não goste, mas eu vou passar um tempo para ver se ele vai se firmar e depois eu saio. Sim. Depois eu saio, na minha cabeça, não, depois eu volto. E aí nós E- fomos numa pregação do André Foi. e o Lucas falou, na hora que o Lucas falou... Porque assim, a pregação do André pra gente já é um negócio Espetacular. espetacular. Nossa, eu quero conhecer, nunca fui. Nossa, Mas não, a gente vai te é. convidar. Noite quero. de sabedoria, de segunda-feira aqui em Alphaville, nós vamos na próxima segunda. Vamos. A gente Pronto. vai. Não, na próxima não, na outra, que na próxima aniversário. É. Ah, já tá certo, já tá combinado. Mas, e aí fomos lá na Simples, ver a pregação do André e o Lucas falou. Eu falei, meu Deus, eu tô me sentindo muito bem aqui. E Aí eu foi ainda na... virei pra Deus e Então, falei, vocês começaram a frequentar na Ah, Simples. Na Simples. Isso. Há quanto tempo isso? Isso foi. Novembro. Aí eu acho que novembro do ano novembro passado. do ano passado. Agora. Há um ano atrás. Um ano. Caramba, Um que ano. máximo. Um ano. E aí eu comecei a ir. Eu falei, ó, domingo que vem eu quero ir. Aí a Foi. Marina, só que é o seguinte, eu só vou se você for. Porque assim... O tinha jogo chegado virou, num hein? O ponto- jogo virou. E Tinha eu. chegado Ai, num meu Deus, ai, ponto. meu Deus, ai, meu Deus. Chegou num ponto, Mar, que era assim, a gente já tinha empresa, depois a gente volta pra empresa, mas a gente já tinha empresa, já tinha estabelecido, eu já tinha feito a migração do escritório para a empresa, a gente já estava junto na empresa só, mas a gente não tinha construído nada junto. É. Casados há 10 anos, mas não tinha nada sido construído junto, porque eu tinha uma crença, um conceito de vida, uma coisa, ela tinha outro, casados com respeito, com tudo, mas não tinha união, não tinha unidade. Isso é Unidade, muito bom. importante. Não tinha unidade. E nós aprendemos um negócio. Hoje o André reforçou pra gente, e a gente tinha ouvido isso, que diz que quando duas pessoas, ou quando um grupo de pessoas tem a mesma visão, mesmo ponto de vista, unidade de pensamento e de ação, nada é impossível. É impossível. Nada Vocês é passaram impossível. 10 anos com crenças diferentes, né? E acaba que não é só a crença, né? A gente não consegue juntar Não. 100%. Não tem visão. Até porque Não não tem acredita. visão. Por exemplo, uma coisa muito que a Ademar falava, eu sempre gostava no meu Instagram, eu ia na missa, eu gostava, porque assim, eu sentia aquele amor, né? E era uma coisa que ele falava, amor, não fala coisa de Deus. Vai ter gente que tem que não tem. Hoje é o contrário, né? Você tem que falar. Por quê? Porque hoje ele vive o amor de Deus, né? Sim. Então, uma das transformações nossa, Má, é que eu sempre acreditei que eu ia salvar ele, né? Eu sempre acreditei nisso. E hoje,
hoje eu tenho certeza absoluta que, na verdade, há 14 anos atrás, Deus colocou ele na minha vida para ele me salvar, Nossa, que incrível. para ele transformar a minha vida, para eu poder realmente viver Jesus, sabe? Viver o amor de Deus pleno. Porque é isso que a gente vive hoje, né? A gente acorda todo dia, a gente entrega a nossa vida, a gente faz a nossa oração junto. Então, assim, isso transformou a nossa casa, transformou o nosso casamento, transformou a nossa empresa. A nossa empresa nunca faturou tanto na vida. Entendeu? Então, tipo assim, são 13 anos de empresa e os nossos melhores faturamentos são hoje. Cara, que incrível. Vocês foram para Simples Church, é uma igreja que eu frequento hoje, que, meu Deus, também é minha primeira igreja. Minha primeira. E o pastor Lucas, né? Lucas Albuquerque, ele é, assim, transformador, assim, simplesmente Uma maravilhoso. Ele é uma bênção. Deus usa ele de uma forma, assim, tão incrível, Sim. que conversou comigo, assim, porque nenhum outro lugar tinha me tocado dessa forma, nem outro pastor tinha me tocado. Eu também era a pessoa que eu, tipo assim, ai, meu Deus, evangélico, crente. Ai, chato, Ai, povo vai chato. querer, ai, povo chato, vai querer me converter. Ai, nada a ver. Eu venho de uma família kardecista, então, né, acreditando em espiritismo e tudo Sim. mais a vida inteira. Mas também não frequentava há muito tempo centro espírita, mas nunca vi com bons olhos o crente. Porque é ambiente, né? Minha mãe Sim. sempre falou mal, a família sempre falou mal de crente. Ai, crente é chato. Ai, não pode, crente não pode nada. Crente não... Então, eu fiquei com essa mentalidade ruim. E conheci o pastor Lucas no evento da Lívia Brasil. E eu me apaixonei pelo jeito que ele falou. E eu falei, meu Deus. Que é isso, né? Que isso? Eu falei, eu não entendo nada da Bíblia, que eu nunca li, nunca tinha lido, falei, também não me interessava, também sempre achei difícil. Falei, não entendo nada, mas ele falou assim comigo. Ele falou de uma forma que eu falei, falou pra mim. Ele me conhece, não é possível. Ele me conhece, né? Ele me conhece? Não, e é muito engraçado, assim, que faz pouco tempo que a gente se converteu, né? E aí a gente se batizou lá na Simples, né? Foi até na casa da Lívia o batismo. E Até no batismo tem uma história super engraçada. no nosso batismo, quando o Ademar falou assim, eu quero me batizar. Aí eu ainda tinha muitas dúvidas. Eu falava Partiu dele. Uau. Ele Mais falou, uma vez eu vou me só me batizar. batizo se você for. Aí ele, é claro. Eu a gente quero vai ir, batizar mas eu junto. só vou se você for. Aí Aí tá contigo. Pra você ver, né? A nossa mente é muito, assim... O que eu pensava? Mas como assim? As minhas amigas, elas sempre me viram como aquela pessoa assim, ai, eu preciso de uma oração, vou ligar pra Marina. Eu preciso de um conselho, eu vou ligar pra Marina. Então, assim... na minha cabeça era assim, tipo assim, como que eu vou falar pro mundo que agora eu não sou mais católica, que eu sou crente, e o que as pessoas vão pensar de mim. Então, assim... Esse negócio do que as pessoas vão pensar é muito forte, né? Muito forte. Muito forte. Porque a gente pensa, o que vão pensar que eu virei crente? Exato, o que vão achar? Sendo que, assim, graças a Deus, Deus foi tão perfeito, assim, nessa construção. Além disso tudo, né, eu tenho o meu coach, que é o Sérgio Noronha, assim, que... Gente, a minha transformação, assim, pessoal foi uma coisa, assim, surreal. E ele é coach business, tá? E ele é coach business. Nossa, já quero contato também, já quero dar Instagram, já quero saber. Ele é incrível. E ele me ajudou muito a me encontrar nisso, sabe? Tipo assim, oi, gente, eu tô vivendo o melhor da minha vida, eu tô vivendo o melhor do meu casamento, eu tô vivendo o melhor da minha empresa, e eu tô preocupada se alguém vai pensar alguma coisa. Que os outros vão falar ou vão pensar. E aí, foi quando... E aí eu falei assim, não, mas antes... Eu quero saber tudo desse negócio de batismo. Porque assim, eu já fui batizada, né? E aí, lógico, o nosso pastor maravilhoso, liguei pro Lucas e falei assim, Lucas, é assim, ó, interrogar, vou anotar tudo que eu quero saber. Eu preciso entender onde eu tô entrando, né? Preciso entender cada coisa. Como sempre, maravilhoso, a gente marcou. Eu perguntava assim, e isso? Não, mas por que aquilo? Não, porque ele, falava. Aí no final eu falei assim, tô pronta. Vou batizar ele. Então, assim, realmente foi assim... Foi um momento tão lindo, tão especial na nossa vida, assim, que... E realmente eu entendi o significado do batismo, sabe? De você chegar lá, de você se entregar a sua vida, né? Foi um momento muito lindo, assim, eu indico a todas as pessoas a viverem esse amor. Eu vou me batizar daqui 2 semanas. Ai, que bem! A gente vai, lógico que a gente vai. Eu vou estar lá.
Eu e Gabriel. Mas você juntos. vai ver que é realmente, Isso é porque muito se é um momento que você fala assim, Senhor, o que é isso, né? O que é isso? E assim, e hoje eu entendo também porque que os crentes são tão chatos. Porque é uma coisa tão boa que você tá vivendo, que na verdade você quer que o outro viva. Mas se a pessoa não tem a mentalidade, ela fica pensando assim, que menina chata, né? Só fala isso, mas assim, porque é tão bom. É uma coisa tão boa que a gente fica assim, Senhor, eu quero que ela viva também comigo, né? Sim. Então, acho que por isso que a gente tem esse movimento de ficar falando, de querer trazer, de querer levar, né? E quem não é, fica, ai meu Deus, já vai me querer me converter. Ai, que saco. Hoje eu me converti, vou me batizar, Amém. mas eu ainda fico muito assim... Eu tô nessa, não sei se eu falo pra todo mundo, não falo. Ai, será que eu vou ser chata? Não, preciso respeitar, né, a visão da outra pessoa. Às vezes ela não tá pronta pra esse momento, né? Eu não tive por tantos anos, Exato. né? Vim ter, né? Deus me preparou agora. Então a gente fica assim ainda, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre falo um negócio pra Marina, que é assim, essa obra é de Deus, não é nossa. Essa obra é do Espírito Santo. E se ele colocou aquela pessoa ali pra você falar, isso. não importa onde vai cair. A semente foi lançada. Na Bíblia diz que a gente semeia, né? A gente água, mas quem dá a colheita é Deus. Então é assim, você falou, vai cair ali, dali, Jesus falou pra gente, ir de pregar o evangelho, anunciar o evangelho a todas as pessoas. A gente tem que anunciar. Agora, o que vai ser feito dali pra frente não é mais com a gente. Ali, cada um vai ter essa sementinha guardada no coração. A gente não tem que ter vergonha de falar. Não tem que ter o pudor de falar, porque eu vou estar sendo chato. Ué, nós somos chatos, e aí? Mas, gente, ok. Mas as outras pessoas também são chatas. E hoje... E por outros motivos. A gente é chato por um motivo que a gente acredita ser... E que é... O melhor. Então, assim, eu sou chato porque eu quero o melhor pra tua vida. E pessoas que são chatas e não querem? Não querem. E essa transformação a gente levou pra dentro da nossa empresa, né? Hoje em dia a gente faz reuniões, a gente prega isso para o nosso time, a gente fala sobre isso. E isso era uma coisa que eu nunca tinha conseguido levar, né? Primeiro porque ele não acreditava, então ele falava, amor, cada pessoa tem a sua religião, não tem isso. E eu acredito nisso também. A gente lá não prega, fala, tem que ser crente, ou tem que ser católico, ou tem que ser isso. Na verdade, é sobre religião. Não é sobre religião, mas a gente fala do nosso amor, e assim, quando as pessoas descobrirem que todos os coaches, todos os ensinamentos estão na Bíblia, sabe? Jesus foi o melhor coach do mundo. Ele tinha 12 discípulos ali que ele ensinava tudo. O Ademar é muito bom, ele conhece muito mais a Bíblia do que eu, então assim, ele sabe realmente. Então assim, o que a gente leva? Toda vida que a gente vai levar um ensinamento teórico, a gente pega aquele ensinamento e leva uma passagem bíblica. Igual. Não é que é tipo assim, é igual. Pra gente ver que tá escrito. Tá escrito. Cara, eu tô aprendendo isso agora, isso é muito novo pra mim. E assim, não é sobre religião, é sobre princípio. Isso. E a empresa da gente, eu até falei isso no último encontro, a nossa empresa tem que ter o nosso DNA. Sim. Perfeito. E o nosso DNA é esse. O que a gente quer pra nossa empresa não é evangélico. Eu quero pessoas que tenham princípios. E os princípios que nós temos hoje são princípios cristãos. Perfeito. E os princípios estão na Bíblia. Vamos contextualizar que a empresa dele, gente, é a Sweet Vanilla. Uma empresa de doces, assim, sensacional, maravilhosa. E a Sweet, ela surgiu há quanto tempo? 13 anos. 13 anos. Sim. Eu comecei na cozinha da minha casa, na verdade, assim que eu cheguei aqui em São Paulo, eu passei 1 ano trabalhando como fisioterapeuta. Eu sou fisioterapeuta, né? Minha família, por parte de pai, é toda médica, então eu tinha essa crença de que, tipo, eu tinha que ser da área da saúde também, porque o meu avô, por parte de pai, ele achava que, assim, só existia uma profissão no mundo, você tinha que ser médico. E aí, todos os meus tios são médicos, né, por parte de pai, e aí eu entrei nessa da saúde, fiz fisioterapia, eu trabalhava com pós-operatório de cirurgia plástica quando eu cheguei aqui, mas eu não amava. E na minha faculdade, eu vendia brownies. Na minha faculdade, eu já vendia brownies. Você fazia brownie, vendia lá pra poder ajudar, sabe? Fazer cabelo pra ter teu dinheiro. Pra ter meu dinheirinho. Então, eu sempre fui essa pessoa que gostei de ter, né, o meu dinheiro. E aí, quando eu vim pra cá, eu comecei a trabalhar como fisioterapeuta. E aí,
eu comecei a ver que eu não gostava, que não era isso que eu amava, que não era isso que eu queria, e aí até que, graças a Deus, eu decidi que não queria mesmo, e aí eu conversei com a Ademar, falei, amor, e tal, aí ele virou pra mim e falou assim, amor, você não volta a fazer seus doces. E aí eu fiquei grávida também do Gabriel. Tá. O Gabriel tá com quantos anos? O Gabi vai fazer agora? 13? 12. 12. Gente, Ele vai- o Gabriel é a cara do Ademar. É, Gente, é idêntico, é o filho deles, idêntico, E é a lindo. primeira vez que ele tá ouvindo esse testemunho nosso. por isso que a gente quis trazer ele também. Maravilhoso, lindo. Pra saber de tudo. E aí, aí eu comecei a trabalhar em casa, né? Fiquei grávida, na gravidez trabalhando, o Gabi nasceu, eu em casa. Então, assim, tudo começou numa cozinha. No nosso apartamento tinha quantos metros, amor? 73 metros quadrados. Começou Dentro lá. de você começou a fazer doce. Dentro de Dentro casa, de casa. vendi pra um, vendi pra outro, e aí, assim, Deus foi movendo e construindo tudo. Tudo. Deus está em todos os passos da suíte, foi né? ele. Porque começou de uma forma muito... assim, o doce que ela fez sempre foi muito incrível. E aí eu virei pra ela e falei, vamos fazer o seguinte, tu vai começar a fazer qual doce que você mais faz? Brownie. Então tá bom, você pega o brownie, eu vou levar pro centro. Aí a que gente tira o vendia custo. lá, exato, ele O vendia lá, lucro a eu não gente levava. divide metade pro centro, metade pra você. Tudo bem? Tudo bem. E assim, ela começou, levamos 10. Mas assim, durou 30 segundos depois que eu cheguei. Vendeu tudo. Aí na outra semana eu levei 20. Acabou. Acabou. Aí comecei levando 100. Acabou. Aí eu virei e falei, cara, começar a pensar nisso de uma forma, né, mais... Sim. Aí, Mas- nesse momento, vocês entenderam, dá pra ganhar dinheiro. Ou você já Isso. tinha entendido, Ademar? Você já tinha entendido que era um Não. Não, não empreendimento? tinha entendido não, Não. mas eu já achei que era o caminho que ela tinha que seguir. Porque ela era feliz com isso. Sim. Porque E isso aí- ela completava. E aí eu comecei hoje a confeitaria tem muito acesso, né? Então, assim, graças a Deus, até olhando ali o Bud, que tem um livro ali, mas ele é um propulsor que trouxe para a confeitaria um legado muito forte. bonito, muito forte, né? Antigamente, para fazer um curso de confeitaria, não existia esses milhões de cursos, hoje Não. a internet, é tudo. Então, o que eu fazia? Eu assistia no YouTube, em inglês, as coisas, e eu aprendi na raça, porque não tinha muitas opções. O brownie, que foi o seu primeiro doce. Foi. Você aprendeu a fazer... Da onde veio a receita? A receita veio de uma outra amiga minha que me deu uma receita, e aí eu adaptei a receita, porque Tá. todas as receitas que tem na suíte, eu adaptei para criar da forma que eu gostava. Entendeu? Então, assim, tudo lá na suíte é uma base, mas eu transformei para o que eu gosto. Então, assim, até o brownie também é até hoje o que eu vendo, o brownie que eu vendo. E tem uma história super linda, porque depois de tudo isso eu comecei o meu Instagram, né? Que foi Sim, uma não, a gente palavra, vai chegar é. ali no teu Instagram, porque, meu Deus, maravilhoso o Instagram, bombando. E foi uma palavra de Deus, né? Eu Ai, recebi uma conta. profecia, né? Que eu não acreditava, também era outra coisa. Os crentes, eu ia em vários cultos, várias coisas, eu via aquele negócio e falava, amor, acho que o pastor tá falando ali, é uma coisa meio que pra todo mundo, meio neutra. Não sei se ele tá falando. Peguei todo mundo. Não sei se ele Sabe tá aquela falando. história, você vai fazer uma viagem pra fora do país, né? Ano que vem? Tipo, todo mundo vai. E aí, até que um dia que eu recebi uma, né? E aí. Direto e reto pra Não, você. Direto, ele falou de coisas que ninguém sabia. Ele falou de um assunto que só eu e o Ademar sabia, ninguém mais sabia. E ele falou da resposta que eu precisava ter naquele dia. Pra tipo assim, amiga, deixa eu te contar aqui uma coisa. Sou eu mesmo. Aí eu, Senhor, já entendi tudo. Tudo. Então, o meu Instagram também, quando a gente chegar, eu conto que foi uma palavra realmente de Deus para o que eu precisava fazer. Uau. E aí eu comecei. E aí eu vou contar também a história do brownie depois que a gente falar do Instagram. Uma coisa muito legal, então, quando a gente... E aí ela começou, eu era advogado, advogava, continuo sendo advogado, né? Mas eu atuava muito mais intensamente como advogado. E ela começou a fazer... As conexões sempre foram um negócio... Deus sempre deu conexões muito poderosas pra gente. Sim. Né? Então, e aí foi andando, e aí no primeiro momento ela teve, né, o contato com a pessoa que é incrível, que é a Andréa Guimarães, e a Andréa se apaixonou por ela. A Andréa é um monstro não, porque é coisa aí, mas é uma gigante do mercado. Legal. É cristã também, e assim, e ela levou a Marina, botou debaixo do braço e levou, e aí começou a crescer.
E eu sempre falei para ela o seguinte: olha, você tem que encarar isso como um negócio, com a seriedade do negócio. Sim. Então, Sim. assim, você nunca, e não é mais uma confeiteira, é um teu negócio. Você vai começar o teu negócio. Sim, porque sair dessa mentalidade do, ai, vender um docinho, Isso. ai, tá vendendo brigadeiro, vendendo brigadeirinho, é o meu negócio, Isso. é o meu empreendimento, eu sou empresária, empreendedora, É. E não importa o tamanho. É, não importa o não tamanho. importa o tamanho, E isso exato. foi uma chave que assim, eu demorei muito para virar, né? Até na minha mentoria, eu falei isso para as minhas alunas. Se eu tivesse tratado isso desde o começo dessa forma, com certeza, é porque é isso. É isso que faz a gente ganhar uns passos a mais, né? Tudo isso que a gente aprendeu. Quando você começa já com essa mentalidade, é tudo mais fácil, né? Não, Porque a mentalidade é tudo. a mentalidade é tudo, de você ter realmente, olha, isso é minha empresa. É minha empresa, ponto, acabou-se, né? Não importa o tamanho, Não não importa se importa. você vende 10 brigadeiros Não por dia. importa. Você tem que se tratar como uma empresa, uma Exato. empresária. Eu falo isso E aí você pro quer meu ver pessoal como também. isso está na Bíblia? Tá na Bíblia? Está na Bíblia. Deus não diz: sede fiel no pouco, que sobre o muito eu vou te colocar. Perfeito. Tudo está na Bíblia. É. Incrivelmente, tudo está na Bíblia. Eu sempre fui uma pessoa que critiquei as pessoas que dizem isso, mas é verdade. Tudo está lá. Então, quando a gente vai fazer essas relações nas reuniões que nós temos na empresa, não é sobre religião, não é sobre igreja. É sobre princípio. E isso está na... princípio. Você lidar, você ser fiel no pouco. Você ter a tua empresa pequena, mas você ter o princípio, a ética, você tratar o teu cliente como sendo com É isso que vai respeito, fazer você com crescer. amor. É isso que vai fazer você crescer. Sim. Isso está na Bíblia. É no pouco como uma empresa pequena ou é no muito como uma empresa gigante? Exato. O E assim, princípio precisa E ser o entre o mesmo. pouco e o muito tem um negócio que se chama jornada, processo, que é onde você vai ser burilado. Porque muita gente quer já tá grande. Isso. Quer já tá com uma empresa enorme. Ai, não vou nem começar porque fulana já tá Já é muito imensa. grande, Ai, não vou chegar lá. As pessoas comparam muito, Uhum. né? Então, a gente precisa do processo, né? Como é que foi esse processo do começar a vender brownie na faculdade e hoje a Sweet Vanilla gigante, incrível, maravilhosa. Essa empresa que agora, né, com vocês dois juntos, tem vocês implementaram como é que eu posso dizer? Cultura. Uma cultura, exatamente. Isso foi uma coisa que o coach trouxe pra gente. É. E aí, de novo, rendendo loas aqui ao Sérgio Noronha, que ele também é meu coach. Ele abriu a nossa cabeça para isso de uma forma, assim, incrível. Né? O ódio todo de coach que eu tinha hoje, eu sou coach, tá? Ele fez curso, tá? Eu fiz a Ele já tem formação a de coach do formação. Paulo Vieira e fui da turma com o Paulo Vieira. Uau! Não foi qualquer não, coach, maravilhosa. Não, Marina, olha, nem nos seus maiores Não, amiga, sonhos. não, você tá entendendo. Foi muito além. Foi muito além. Deus é Eu tenho maravilhoso muito demais. medo de dizer que não vou fazer certas coisas, tá? Porque Deus Que daqui a faz pouco tu tá dando questão- aula daquilo. Daquilo, Deus faz exato. questão de me Faz fazer. questão. E então. ele fez até esse processo, né, que é o Master Coach, que é uma imersão Uma enorme, formação de maravilhosa, uma Uau. formação. Eu não fiz e ele fez, viu? Não, E hoje eu sou coach engolindo a língua total, mordendo. total, sensacional. E o Sérgio teve um papel muito forte nisso, Na que é a abertura de mente. de mente, Né? com certeza. De mostrar para gente. Ele mostrar, não, porque o coach não fala nada para ele, faz perguntas. Mas de fazer a gente entender e buscar dentro da gente, veja, eu sempre fui um cara que fui advogado há quase 30 anos. Trabalhei com direito empresarial. Modéstia à parte, eu tenho um conhecimento razoável, bom. E eu sempre achei que, assim, cara, o que esses caras falam, desculpa, comigo não cola. Porque o que eles estão falando eu sei. Então, por exemplo, o método Suíço, eu tinha feito já outros leader trainings na vida. Bacana, legal. Então, assim, o que ele está falando, o que ele vai falar, eu já sei. Eu brincava com ela. A modéstia Orgulho, nunca foi. orgulho, A modéstia orgulho, nunca tinha sido. orgulho, Hoje não é mais. orgulho. Mas a modéstia nunca foi meu forte. O que ele fala, eu dou aula. Eu Tá. falei isso para ela algumas vezes, do Paulo Vieira, até sentar esse aluno dele. E hoje você olha o cara e fala, meu Deus, dou aula nada, eu não sei nada. É. E assim, o Sérgio o coach teve um papel fundamental nessa virada de chave da empresa. Sim, com certeza. Porque é sobre mentalidade.
É sobre você mentalidade. virar e dizer assim, e aí até na nossa vida, como na conversão, foi importante. Foi. Porque ele foi um cara que eu cheguei para ele no começo Deus do meu trabalhou processo. tudo. Assim, sabe? Sabe quando você... E hoje é uma coisa que eu aprendi a pedir, e eu falo, toda vez que eu quero alguma coisa, eu aprendi a pedir melhor, né? Que até para pedir a gente tem que saber, né? Exatamente. Eu falo, Senhor, transforma o meu ambiente. Transforma as pessoas que estão ao meu redor. Porque é isso que a gente precisa. Realmente, assim, aparece gente na nossa vida que eu tava até falando pra ele. Eu falei, amor, meu Deus, de onde a gente ia imaginar que a gente ia estar sentado aqui, que a gente ia estar numa igreja que tá milhões de pessoas que tá nos ajudando, sabe por quê? Porque Deus, ele cuida do detalhe, Ele não é cuida tipo do assim, do detalhe. todo. Ele cuida, assim, do pedacinho que a gente precisa, né? Muito Isso bom. é Você muito quer ver, lindo. mano, outro negócio? A gente falou aqui que quando você tem uma unidade de visão, né, a tua empresa, todo mundo concorda com isso, né? Sim. Se teu time todo tá concentrado num objetivo comum, Caminhando junto no caminhando objetivo. junto, isso, né? Sim. Isso é óbvio, né? Para qualquer empresa. Isso tá na Bíblia. E tá na Bíblia Tá na isso. Bíblia. Se você for ler, isso foi uma coisa que a gente assistiu no podcast do Massal. Tá? Isso é uma chave que ele deu. Tá e o André hoje soltou pra gente sem saber, obviamente, que ele sabe. Gênesis, quando você vai falar da Torre de Babel, tem um versículo que eles falam que porque eles falam a mesma língua e têm uma visão em comum, para eles nada é impossível. Uau. Nossa, o Ademar, ele estudou a Bíblia ele sabe da toda. ponta outra, ele sabe. Não, Estou não, 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 não. ele sabe bastante. Não. Isso tudo são coisas que, assim, que é tão, hoje é tão lógico, é tão básico. Hoje é que tão quando óbvio, né, pra cara, você. É óbvio, porque você estava aqui, gente, Tava pelo amor de aqui. Deus. Mas tudo está na Bíblia. Nossa, Aí quando fala assim, sensacional. a gente conversa às vezes com certas pessoas, fala, cara, você tem que entender que a Bíblia... Eu falo, não tem que entender, você tem que entender a Bíblia. É, Não tem Sim. que entender quem é a Bíblia, você tem que entender a Bíblia, para você ver que é um manual. é o manual. Cara, É o tá manual tudo da lá. vida, É né? da vida, assim. Jesus tinha 12 discípulos, cada um de um jeito. Gente, é só você ver seu time da sua Gente, empresa. Jesus é o maior Sim. case de sucesso empresarial do Assim, mundo. Sim, ele É uma empresa de 2 do mil anos. empreendedor. Perfeito. E ali, assim, Pedro era... Um dia tava bom, outro dia tava ruim, outro dia... Então, assim, o nosso time é assim. Você tem dias que você chega, tem uma pessoa que tá melhor, tem uma pessoa que tá mais triste, Sim. tem uma pessoa que tem um temperamento. Ali a gente tinha 12 todos os dias lidando de um jeito com um, de um jeito com o De um outro. jeito com E é outro. isso que a gente faz. As pessoas são totalmente diferentes, E né? isso me dá Muito. um gancho muito interessante, porque com esse processo de coaching e tal, não sei o quê, a gente entrou numas paradas de, não, nós vamos agora conhecer, vamos estudar, vamos entender por esse lado, obviamente. E aí nós chegamos, mais uma das coincidências da vida, eu tenho um primo que mora em Jurerê. Eu gosto muito dele, foi uma pessoa que a gente tem apesar de distância, mas a gente tem uma Sim. proximidade grande. E um dia a gente foi fazer um evento em Jurerê, eu falei pra ele, aí ele falou, cara, vem, pô, a gente faz as coisas aqui e tal. Eu falei, tá bom. Foi E eu o quero... ano do estudo. e aí ele virou e falou assim, eu quero te apresentar uma galera aqui que é muito legal. Pessoal que estuda Enneagrama. Eu falei, cara, nunca vou falar nisso. Mas vou, topo, vamos lá. Fizemos o evento, Tá. conhecemos esse pessoal e ficamos encantados. Lá em Jurerê. Lá em Jurerê, Tá. que é o Daniel e a Cris Alvarenga. E eles são mestres em Enneagrama. E o que é o Enneagrama? É um estudo comportamental de personalidades. E Nunca ela ouvi falar. faz isso voltada para negócios, para vendas. O que ela diz? Existem 9 tipos de personalidades. Cada tipo subdivide-se em 3. Então, nós temos 27 variações de personalidade. De acordo com a personalidade, com o tipo de personalidade dessa pessoa, você lida com ela de uma forma. Se for com outro tipo, você lida de outra forma. Nossa. E aí, tanto que nós voltamos, viemos embora, e aí ela marcou uma mentoria lá, uma imersão, e nós fomos para Jurerê para fazer essa imersão, e foi disruptivo na nossa vida. Foi. E Massa. quem é a pessoa que é a perfeição, que são os 9 tipos em E um? existe uma pessoa que é perfeito, que é a junção dos 9 tipos de personalidade que é Jesus. Ele se encaixa em todas as 27 variações Ele se de encaixa. personalidade, Jesus se encaixa. Cara, que incrível. Não, Nossa, sensacional. É surreal. Já quero Eles- contato também. Não, eles valem a pena porque assim. E ele foi, acho que ele foi o Dani no Reino foi. Business Club O que Dani tu e foi a Cris também. foram, e Eles ajudou, foram. inclusive. Eles foram muito legal. assistir. Não. Ah, legal, eu não conheci. É, eles estavam com um olha, aluno também. pense num casal batuta. Uau, e como é que... E vocês conseguem me dizer o antes e o depois na Sweet Vanilla, depois de todo esse estudo de vocês, de toda essa cultura que vocês colocaram na empresa de vocês?
como é que era antes e o depois hoje? Principalmente os funcionários, os Sim. colaboradores. Sim, hoje é uma fala muito, até minha e do Ademar, que a gente falava assim, amor, antes, né, a gente falava assim, sempre falta alguma coisa. Isso, eu e ele, várias conversas nossas, a gente falava assim, amor, o que falta? E eu posso falar, eu não tinha essa clareza do que faltava. Porque assim, as pessoas falavam, é um casal lindo, um casal que tem relação, mas e a empresa anda, é tudo lindo, é tudo muito bom, mas sabe quando faltava aquele toque para florescer, realmente, para, tipo assim, deslanchar? E a gente não entendia. E foi realmente essa unção, quando nós dois começamos a olhar para o mesmo lugar, quando a gente começou a ter a mesma visão, o mesmo princípio, os mesmos tudo, foi quando a empresa mudou. E isso muda tudo, porque assim... Vira o jogo. Vira o jogo. Porque assim, todos os colaboradores, eles agora conseguem enxergar a gente como essa unção também, como duas pessoas que têm a mesma visão, que têm o mesmo objetivo. Não tem, assim, uma divergência, até numa reunião. Às vezes, assim, quando você tem dois princípios diferentes, porque é diferente, não tem como, tem uma coisa que ele fala assim, acho besteira. Mas pra mim não era. Entendeu? E são coisas pequenas. Ali você tá os dois alinhados. Os dois estão juntos, os dois estão olhando para aquele ponto, né? E é aquilo, onde você foca, expande. Então, hoje, a gente tem o mesmo olhar, o mesmo direcionamento, o mesmo princípio, né? Então, assim, eu digo que essa foi a grande virada de chave da Suíte e da nossa vida, do nosso casamento e da nossa casa, foi essa. E do nosso casamento, porque, assim, esse negócio da unidade de divisão é tão sério, tão importante, que a gente ia acabar o casamento. Porque as brigas estavam começando a ficar muito, muito mais sérias, por respeito, mas estava ficando mais sério, porque a divergência de opinião era muito grande. E a primeira coisa que o Sérgio, o coach, atacou foi, cara, vocês vão se matar enquanto... não é que ele falou, isso ele nos deu a entender. Enquanto vocês não dividirem tarefas. Sim. Qual é o segredo? O Cadu até falou naquele dia, qual é o grande segredo, Cadu Sim, Viana? qual é? Ele falou, divisão de tarefas. Porque não adianta ela tomar conta de alguma coisa e eu ter qualquer tipo de ingerência. Isso não existe, isso não funciona. Isso está acontecendo comigo, né? Agora com o Gabriel. E ele sempre trabalhou ali comigo e tal, mas a gente nunca foi sócio de fato. E agora eu chamei ele para a sociedade, na minha empresa de fato. Parabéns. E eu tô tentando entender como é que a gente faz para não surtar, porque a gente acorda junto, trabalha o dia inteiro junto, dorme junto. Então, assim, é família, é filhos, é empresa. Eu vou te dizer o que aconteceu com a gente. Me digam o segredo. Tá, o segredo é fácil. Divisão de tarefas, respeito. Escutar. E limites. É fundamental se ter limites. Limites de quê? Da onde eu posso chegar, da onde ela pode chegar, do que dentro da nossa casa nós podemos. Porque assim, depois que a gente, com todo esse processo de transformação, conversão, coach, mente explodindo, tudo isso, o que a gente chegou? O que tá faltando pra gente? Tempo de mesa. Tempo de qualidade de mesa. Então hoje de manhã nós fazemos o nosso devocional juntos. Todas as manhãs eu deixo o Gabi na escola, volto para casa, quem for deixar volta para casa, nós tomamos café da manhã junto, planejamos o nosso dia juntos, tá? E assim, não se fala de negócio depois de tal hora. Uma coisa que a gente sempre colocava, assim, como a gente discutia muito sobre o negócio, eu e a Ademar, a gente tinha hora para brigar, entre aspas. Então assim, tal hora parou isso. E aí um dia até que a gente tava com outro casal, por isso que é tão bom essa troca, né? Essa troca de mentalidades, né? E aí a gente tava até com esse casal, que eles são casados, esse primo deles lá em Jurerê, né? E eles também trabalham juntos. E aí a gente sempre falava assim, não vamos falar de negócio em casa. Não vamos falar... Porque a gente estava transformando esse momento num momento já tenso, antes de ser tenso. E a verdade, ele falou assim, amiga, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Vocês amam o que vocês fazem? Sim. Vocês amam a empresa? Então, assim, é no melhor lugar que vocês acham que vocês têm que falar da empresa. É no melhor ambiente que vocês tiverem que vocês têm que começar a falar de empresa. Então, assim, não é que tu vai escolher o pior lugar pra tu falar da tua empresa. Então, assim, a gente falava, não vamos no café da manhã falar da empresa. Hoje,
a gente conversa. Da empresa leve. Por quê? Porque a gente começou a ter essa consciência. Então, qual é o melhor lugar? É o dia que a gente saiu pra namorar. É o dia que eu vou falar da empresa também. Porque aquilo ali também tem que ser o amor. Entendeu? Então, assim, a gente estava levando para um lugar pesado. Não, a falar de trabalho é briga. Então, isso tudo tá na nossa cabeça. Hoje, lógico que a gente tem as nossas discussões do que tem que ser feito, mas é tudo muito leve. Por quê? Porque a gente levou pra dentro do amor. A gente levou pra dentro do nosso relacionamento de amor. Então, assim, o café da manhã é um ambiente mais gostoso, é o ambiente que a gente faz a nossa oração. Amor, o que a gente vai falar hoje aqui? Eu aprendi, isso foi um processo, eu aprendi muito a me calar. Então, assim, às vezes a gente tinha divergências de opiniões e a gente acabava discutindo na frente de alguém. Hoje, ele fala a opinião dele, eu falo a minha e eu... Tá bom. A gente quer sempre falar muito, Exato. né? A gente quer sempre dar a nossa opinião e falar e... E aí, eu aprendi a me calar e depois eu falava, amor, olha, eu não gostei disso. Da próxima vez, vamos... Então, eu aprendi a quando a gente tá numa situação, fala assim, olha, eu vou ver com a Ademar. E aí, depois a gente conversa. Tá. Porque eu já queria dar a resposta ali e eu dizer... sou assim. Pronto, mas isso eu já é quero uma resolver, sabedoria. eu já quero dar... Aí depois eu falo com o Gabriel. Exato. Que eu falei. Mas aí é que tá. Por isso que tem que haver a divisão de tarefas. Obviamente que você não pode engessar a empresa, e agora é gestão. Você não pode engessar a empresa com algumas decisões que são pertinentes à tua área. Aquilo que é pertinente à tua área, que é uma decisão para baixo tua, você também não pode virar, eu tenho que levar... Não, você tem que decidir. Agora, existem decisões que direcionam a empresa. Essas são decisões tomadas em conjunto. Sim, E não somos só nós dois. E nós aprendemos também, e aí o Paulo Vieira trouxe um conceito para a gente que é incrível, que é o de multidão de conselheiros. E a mentalidade superior. O que é isso? Nossa, o nome, né? Multidão de conselheiros nada mais é do que o seguinte, amigo, não tomem decisões sozinhos, procurem quem sabe mais que vocês. Tá. Se aconselhe, seja mentor, seja consultor, seja assessor, amigo. seja um amigo, seja quem está onde você quer chegar. Por isso que a mesa e a ambiência é tão importante, porque dependendo da mesa em que você está, você vai absorver. E aí, é aquilo, até falamos hoje de novo com o André, não é interesseiro, é intencionalidade. Sim. Eu tô naquela mesa porque eu quero aprender. E o Paulo falou um negócio que eu acho fantástico. No dia que você estiver numa mesa, o André fala, e você for o melhor dessa mesa, sai. Tá Sim. na hora de você mudar de mesa. Sim. Porque ali você já não tem mais nada a aprender. Sim. Óbvio, não é que a gente vai deixar de dar, nós temos que continuar dando também, porque eu aprendo aqui e eu dou aqui. Né? Isso precisa ter sempre. Mas aqui você tem que estar na mesa que vai te trazer novidade, te trazer conhecimento. E é assim que a empresa cresce. Quando nós começamos a mudar de ambiente. Quando nós começamos a sentar com pessoas que têm o mesmo propósito. Com pessoas Sim. que chegaram onde a gente quer chegar, né? E com o mesmo propósito. E com Porque o mesmo só chegar propósito. onde a gente quer chegar não é suficiente. Muito Tem bom. que ter o mesmo propósito, os mesmos princípios. Os mesmos valores, né? Porque os Senão valores... você choca. E o nosso time tem que ter esses valores. É. Nós temos uma consciência muito grande que nós colocamos que tudo que a gente faz lá dentro, a gente tem que fazer com amor. Isso é um dos princípios, é um dos princípios da nossa, que regem a nossa empresa. Tudo que é feito lá é feito com amor. Sim. E isso está na Bíblia. Nossa, Tudo sensacional. está em Colossenses. Isso a gente falou lá numa reunião e isso também mudou a chave. Virou a chave do time, não foi nosso. Tudo que fazer como se fosse a Deus e não ao homem. É. Isso é forte. E a gente sabe forte. que todo cliente que vem para nós é Deus que manda. Sim. E nós temos que honrar todos os clientes que Deus nos manda, porque são emissários de Deus. Nossa, é uma viradinha de chave, é um negocinho que você fala, meu Deus. Sabe aquele explodiu. negócio que ele começa com um ângulo de 1 grau aqui, lá na frente ele tá com 180 graus? Sim. É isso. Essa é uma virada de chave. Tudo que fizer, faz com Incrível. amor. Entrega tudo isso com amor. Tudo que você estiver fazendo, não importa qual seja o teu produto, o teu serviço. Entenda que você está fazendo aquilo para Deus, qual seja o seu Deus. Mas você está fazendo para Ele, porque foi Ele que te deu. Nós acreditamos que Deus nos deu tudo que nós temos hoje, e nós temos essa certeza. Nós temos essa certeza. E tudo que a gente faz, a nossa empresa não é nossa, não é pela nossa força, é pela dele. Perfeito. Tudo que a gente faz é para que Ele seja louvado. E assim, e isso funciona na prática. Sim. Os Sabe? planos dele é sempre melhor que o nosso. É Não sempre adianta, melhor. Deus quer que a gente ganhe dinheiro. Deus é o Deus que veio para que a gente tenha abundância. E que a gente isso, tenha isso vida. é... Tem muita gente que fala que o crente não pode ser rico, não pode ter Uhum, dinheiro, uhum. ai, tem que viver na
humildade, e humildade não tem Não tem nada nada a ver com financeiro. financeiro. Sabe Sim. o que eu acho, é assim, muitas vezes as pessoas colocam isso como uma muleta e como um muro para dizer, Boa. não, eu sou humilde porque eu não tenho dinheiro, mas o coração é orgulhoso. E aí, com muitas vezes, certeza. ele mascara o orgulho dele com a falsa humildade. Humildade não é não ter dinheiro. Humildade é ter obediência. Humildade é amar o teu irmão, é ter respeito pelas pessoas, é ter amor pelas pessoas. Isso é humildade. Independente conhecer do erros. dinheiro. Isso. Não é não ter dinheiro, não ter dinheiro. Como diz o Lucas, pobre é o diabo, filho do diabo. Nós somos ricos porque o nosso Deus é o Deus de vida e vida em abundância. Então, assim, certeza. nós temos que prosperar. E a nossa empresa. Poxa, me diz uma coisa: como é que eu posso dizer que a minha empresa é de Deus e uma empresa falida? Nossa, Como é que todo Deus sentido. não se lança em projetos falidos? Deus se lança em projetos exitosos. E o Maravilhoso. nosso êxito, ele tem que vir. Agora, eu vou jogar na mão de Deus, vou ficar em casa e vai acontecer. Não, não vai, amigo. Não vai, gente. Foram noites dela trabalhando à noite, de virando madrugada. Nós ficamos 4 anos sem ter um dia de folga. Nem um dia. A gente, Nem pra um ficar dia. no final de Nem um semana com dia. o Gabi ia fazer entrega com a gente. Ele ia trabalhar. Ele falou, filho, é o seguinte, tu tem que Empreendedor começar desde a trabalhar. cedo. Maravilhoso. Tu vai começar a trabalhar desde cedo e tu vai ganhar o teu salário. E aí você vai trabalhar ali, então eu vou trabalhar, ele vai trabalhar, e vai ganhar. E ganhava mesmo. Então, assim, Maravilhoso. a pandemia é um negócio muito legal. Foi uma virada pra gente muito interessante. Como é que foi na pandemia, Ademar, já que vocês... Se vocês já trabalhavam com entregas, Não. Não, zero. Só evento. só evento. Só A evento, Suíte zero. Vanilla 100%. começou com evento? Só evento. Tá. É Só assim. evento. Tipo, eu fazia uma festa, contratava. Exatamente. O buffet. Exato. Tá. E Então, aí é assim, como é que funciona? 2019 foi um ano que a gente bombou. Nós ganhamos dinheiro. A gente se capitalizou. A gente fez caixa. E aí a gente virou e falou, não, é o ano 2020, nós vamos dar um passo. Nós vamos crescer. Tá na hora. Eu sempre fui muito conservador com o negócio. E aí a gente, não, primeiro nós vamos estabelecer, nós vamos nos estabilizar no mercado. Vamos Sim. começar a ganhar dinheiro e daí a gente vai Mais crescer. E virou o ano de 2019, 2020, a gente com dinheiro de caixa, não, vamos para um lugar maior. Vamos fazer um ateliê de verdade, nós vamos fazer um escritório para você receber clientes e tal. Tá bom. Nos mudamos em janeiro. Começamos a reforma, a ideia era abrir na Páscoa. Em abril de 2020. Abril de 2020. E aí veio a belíssima pandemia Em sem março, nada. O escritório parou. Uau, fechou tudo. Os eventos, obviamente. Nós estávamos com a agenda de o primeiro semestre de 2020 não tinha mais data. A gente resolveu abrir uma loja. Então a gente mudou o projeto no meio para abrir uma loja, investiu. A loja não abriu, por óbvio. Gente. E a gente virou e falou, lascou, vou voltar E pro agora? Ceará e vender coco, porque não tem o que fazer, voltar para casa do Ceará. Nossa, porque o evento foi a primeira coisa que parou. Foi a primeira. E todo mundo cancelou. Olha, assim, a pandemia foi uma coisa assim tão louca, que a primeira semana eu falava assim, Senhor, o que vai ser da nossa vida? O que vai ser de todas as meninas, todo o nosso time, né? Porque a gente já tinha um time grande, né? Sim. É muita responsabilidade. Muita. Né, gente? A gente só trabalhava com eventos muito grandes, mas assim, era bem grande e tal. E aí eu sentei, falei assim, eu vou ver o que eu vou fazer agora. E aí eu comecei a pensar tudo que eu poderia fazer. Eu criei um bolo pequenininho, que era um bolo que a assadeira parecia ele era meu fundinho para você colocar recheio. E aí eu chamei aquilo de bolo piscina. E eu comecei a vender aquele bolo. Eu lembro que, assim, o bolo era R$60, né, amor? Eu nem tinha, o meu bolo mais barato era R$400. Eu não tinha isso. E isso sustentou a gente. Eu comecei a vender doce, o Ademar ia entregar. E, assim, Deus foi fazendo. Eu não demiti uma pessoa. A gente, graças a Deus, não atrasou o salário de uma pessoa do nosso time. Ficamos com todas, pelo contrário, a gente cresceu, aí depois a gente montou o café, que o café era um lugar que a gente poderia receber, porque o shopping não dava, né, não tinha, então era um lugar aberto, então a gente começou a ter café. Gente, foi assim, foi uma coisa muito transformadora, foi a pandemia na nossa vida, né? E aí também, depois que a gente conseguiu passar a pandemia, também foi uma virada de chave pra gente, tipo assim, olha, se a gente passou a pandemia... Agora a gente passa qualquer coisa. Agora a gente passa qualquer coisa, né? Mas aí também a gente tem que estruturar antes, até 3 anos atrás, eu acho. Era eu e o Ademar que fazia tudo.
A gente não tinha comercial, a gente não tinha logística, a gente não tinha... Sabe aquele negócio que a gente vivia equilibrando pratos e um faz aquilo, o outro Você faz fazia aquilo? doce, ele entregava, tudo. Era assim, sabe? Uma E toda loucura. parte, e assim, o que é pior, que a gente- Financeiro, tudo. 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 E assim, E o que hoje que a gente... acontece? Naquela época, toda a parte administrativa era eu que tomava conta sozinho. E ela cuidava de toda a parte de produção. Eu fazia produção, eu cuidava de vendas, eu E o fazia tudo. marketing, quem fazia? Eu também. Também. Tudo, Aquela sabe que é assim? tudo, né? Tudo, eu fazia tudo. A gente sempre teve o apoio de uma grande amiga, que hoje ela é nossa diretora de marketing, ela é especialista em branding. Legal. E ela é amiga nossa. E ela sempre nos ajudou, né? Mas ajudou como amiga. Ela nunca... Ela sempre foi uma querida, sempre nos ajudou. Mas não era profissional, Sim. da nossa parte. Era uma amiga que dava toques. E de uma hora para outra, de uma hora para outra não. Depois de todo um processo, a gente virou e falou, eu cheguei para ela no certo, isso bem antes, uns 3 anos atrás. Falei, ó, eu como advogado, experiente na área que eu atuo, eu sei que a gente tem que ter um limite até onde a gente pode ir. Nós crescemos até um ponto onde daqui para frente eu não sei mais. Foi isso. Foi isso que a gente notou. A gente precisa estruturar. Eu não tenho A gente mais precisa de pessoas. capacidade, eu não tenho mais competência e conhecimento para ir a Além. partir daqui. E não dá pra fazer tudo. Não dá. Não dá. E aí Não, a mas gente... foi pior, porque aí o que a gente precisa? Nós vamos atrás de um consultor. a gente pegou um Porque consultor. assim, mas a gente pensou muito porque isso mexe com o ego. Você virar e dizer assim, eu não sei, é doído. Então, gente, olha de onde nós saímos, olha onde nós estamos, para eu chegar hoje e dizer não sei. Eu falo, não sei. Não sei. Pronto, amigo, desculpa, não sei. E preciso delegar, né? Isso. E aí nós fomos atrás de um consultor, um cara que foi genial, que foi E junto com incrível. ele... Deus sempre colocou pessoas certas certas. nos locais certos. E junto com ele, eu e ele, a gente entendeu que a gente precisava se capacitar. Então, assim, a gente foi atrás de todos os cursos, gestão, tudo que tu imaginar, Porque a gente foi acha atrás. que ninguém vai fazer melhor que a gente. Isso. Eu passo muito isso, meu Deus, eu passo muito isso. A gente acha que ninguém é melhor que a gente sabe do nosso negócio, a mas gente não fez é. do zero. E a gente tem que estar sempre por cima, na verdade. A gente tem que estar olhando o nosso negócio, né? E hoje a gente tem um setor administrativo, a gente tem um setor de logística, eu tenho um chefe de produção, que também pra mim eu achava que, tipo assim, oi, como assim alguém vai fazer minhas receitas iguais a mim? Eu achava que eu tinha que estar toda hora olhando. Eu tenho um chefe de produção dentro da minha cozinha, eu tenho um chefe no comercial. Então, assim, Nós temos hoje... um time de marketing incrível. Um que, time de inclusive, marketing... a Mariana... Aí, nessa época, a gente falou, não, é o seguinte, preciso contar com você, preciso de você, mas é profissional. Uhum. Me dá teu preço e a gente vai trabalhar junto. Vocês contrataram ela. A gente contratou ela. A gente tem uma outra empresa também que faz a mídia. Então, assim, realmente a gente estruturou a empresa para a gente conseguir pensar. Sabe quando a gente precisa pensar? É isso. Você tem que ter pessoas ao seu redor Eu vi um post esses dias de uma marca de copywriters aí na internet bem famosa, que ele trouxe vários exemplos assim. O Steve Jobs não fabricava celular. Isso. O Madeiro dono do não McDonald's, o John Durs, que não frita hambúrguer. Não tá fritando hambúrguer. Eu vi um post parecido com isso. É isso aí. Deve ter sido mesmo. Ele é bem grande. E quem tá pensando enquanto você tá lá, é uma coisa que eu levei pro time esses dias. Falei, cara, enquanto a gente tá aqui perdendo tempo, resolvendo o problema operacional, quem que tá pensando na empresa? Quem que tá vendendo a empresa? Quem que tá pensando no futuro da tua empresa? Quem que tá gerenciando os processos da tua empresa? A gente tem que entender que a empresa se trata de processos. Toda empresa são processos e processos são pessoas. Processos são feitos por e para pessoas. Então, quem que tá cuidando disso? Sim. Quem que tá olhando? Se eu tô aqui dentro, no operacional, resolvendo o problema de um pneu que furou. Porque o tempo é um só, né? É um só. E a gente fica ali quando perdendo tempo, né? Se a Marina tá lá dentro preocupada com acabou o insumo e tal, quem que tá pensando no design? Quem que tá pensando na inovação? Quem que tá trazendo novidade? Boa. Quem que tá pensando na experiência do cliente? Perfeito. Então, assim, um erro esse erro, ele é um erro que a gente não dá valor a ele, mas ele é muito importante, ele é muito sério, que é a não delegação. Eu Porque tô você passando por não isso cresce. nesse momento. Olha, Mas não você vai tenha crescer medo, e vai... selecione Não tenha medo. bem. Hoje nós temos um time fantástico, nós temos uma outra consultoria hoje fantástica, que é a Lux One.
E eles têm um time de RH que, assim, eles fazem Maravilhoso. entrevistas. Porque São- você delegar não é só você dizer, você vai botar esse copo. Não, é um processo. Você vai ensinar a pessoa a botar o copo, depois você vai ensinar a pessoa a botar a água do jeito que você quer. Então, assim, é um processo que demora. É a mesma coisa, quando vê o Instagram, todo mundo de Ferrari, ótimo, lindo, né? Mas assim, o que ele fez para ter a Ferrari? O que ele fez para ter o sucesso, né? Qual que é o Então, assim, o processo, né? processo é um processo longo, não é do dia pra E noite. delegar não é abrir mão. Tá? E não é abrir mão, Você você tem vai que supervisionar. acompanhar, vai Acompanhar, né? supervisionar, Você você só não vai vai passar fazer. tudo pra ele, você Você vai tem que fazer. ver os resultados. Por Exato. exemplo, quando sai o produto da empresa, ela tem que olhar. Perfeito. Ela tem que. Não é porque nós temos controle de qualidade, chefe de produção, o olho final é o dela. Ou, em último caso, se ela não tá, o meu. Sim. Que não Porque é tão abalizado a quanto o dela. empresa são vocês. Sim. Por mais que, né, O amor possa- é da gente, não adianta. vai Não, mas, crescer assim, o e nosso vai time- ter olha, milhões de hoje- filiais, mas Sim. é o Ademar e a Marina. Hoje a gente consegue, por exemplo, ficar fora alguns dias. De 2, 3 anos pra cá, a gente conseguiu tirar férias. E a empresa. Isso era coisa pra gente impossível. Impossível, A né? gente achava E a que empresa isso não andou. existia. E a empresa E a empresa rodando. andou, deu sim. certo, continuou Legal. funcionando. Hoje, a pessoa, o Hélio, que está lá na logística, faz a logística muito melhor do que eu fazia. Porque ele só faz. Não é que ele só faz isso, ele faz. A suíte tem um problema grande. Todo mundo que entra na suíte se assoberba. Porque fica Muito com. bom. Deus demanda cresce é muito maior do grande, que a gente graças acha. Deus. As Maravilhoso. demandas lá são muito altas. É. Mas assim, ele é um cara focado e que tem uma visão nisso. Eu não tinha. Eu fazia, eu entendo, eu sei fazer. Muitas vezes, quando ele tem algumas dúvidas, ele recorre diretamente a mim. Venda. Hoje nós temos uma gerente de vendas, que é a Marcela, que por acaso é a irmã dela, mas que ela é um avião. O corte para ela ter vindo não foi ela ser irmã da Marina. Foi ela ter se destacado em venda onde ela estava. Perfeito. A mulher é tão boa que ela foi a maior vendedora de vinho do Rio Grande do Norte. Uau. E Deus vai colocando, Vai. né? Você As imagina. pessoas perfeitas, Vai trazendo. vai Não. trazendo. E aí você E é um imagina a pedido, pessoa viu? vender Pedido de oração. vinho no Rio Grande do Norte. Vinho no Rio Grande do Norte, É. não é do Sul. Não, do Norte. nossa. Que ela trabalhou Tá. numa importadora portuguesa e transformou essa importadora na maior vendedora de vinhos do Rio Grande do Norte. Uau. E aí a gente virou e falou, cara, nós precisamos de uma vendedora. Confiamos nela? Total. Não só porque é irmã, mas porque confia, uma pessoa de caráter Sim. e tal. Ela é boa, capaz? É. Ela topa vir? Fazer a proposta. E veio não como irmã, ela veio como profissional. Um profissional. E eu posso te dizer uma coisa, no primeiro ano dela, ela dobrou o nosso faturamento. Uau. Cara, que incrível. De forma É. desestruturada, de forma bagunçada, como estava. Ela dobrou só pelo fato dela ter vindo com foco. Porque quem fazia isso? Quem vendia? Ela e eu. É. Eu simplesmente eu nunca fui vendedor. Hoje eu tô aprendendo a ser vendedor porque todo mundo tem que vender tudo a todo momento. E hoje eu perdi a vergonha, porque eu tirei a crença de venda. Sim. Mas não tem uma pessoa focada nisso. E ela é uma pessoa que eu viro pra ela, vou até contar aqui, depois eu espero que ela não assista essa parte. Não, ela vai assistir. Conta. Se eu viro pra ela é uma pessoa que trabalha muito bem sob pressão. Tinha uma época que hoje, graças a Deus, não preciso mais chegar pra ela e falar assim, Marcela, folha amanhã, eu preciso de 30 mil até amanhã. Ela virava assim, tipo, e? Eu falei, se vira. Se vira, venda. E eu posso te dizer uma coisa, ela entregava 40. Uau. Então é sobre isso. É sobre E assim, isso. se a gente não abrisse mão, como é que a gente ia estar? Como é que você vai crescer? Como é que a gente pensa em crescer? Escalar? Se você não abre mão. Se você não Chega tem uma um hora que não time. dá mais. Não dá. E aí você tem burnout, e aí É. você surta, e aí você tem mil coisas. Me diz uma coisa, Precisa de quantas time. coisas tu consegue ver ao mesmo tempo? Não dá, você não consegue fazer. Uma, duas bem feitas? Quem é multitask? Quem é top? Consegue ver duas coisas, três coisas ao mesmo tempo? Bem, Eu consigo bem. fazer uma e olhe lá. E é isso. Eu tenho que E é estar aquilo que focada você também. é boa, mas você tem que fazer aquilo que você é boa. E você Exato. tem que trazer pessoas boas para fazer aquilo que Que elas eles são bons. precisam. Exato, exatamente. Sabe? É contratar E- pessoas certas nos locais certos. Perfeito. E o Instagram, Marina, Uhum. conta pra gente o Instagram, que tá há pouco tempo você... Eu vi que a Sweet Vanilla tem 100 e poucos mil seguidores. cento e A, 110 poucos. mil, Acho que é eu acho. 110, é por aí. a Sweet Vanilla lá tá bem legal no Instagram. E a Marina Távora não tava no Instagram 100%. Não. E O meu conta pra Instagram, gente. eu colocava aquele Instagram lá só pra você colocar uma foto do seu filho, do seu Sei. marido, né? Mas Deus sempre me incomodou em relação a isso. Olha, você tem que... E depois que eu me converti, também é muito engraçado como você aprende que... O que você vai deixar? E todas as bênçãos que Deus te deu, o que você vai fazer com isso?
Isso é uma coisa que começou a bater na minha cabeça. Mas para ainda, assim, todos os dons que Deus me deu, toda essa unção, toda... E aí, eu vou fazer o quê? Vou guardar para mim? Qual vai ser o teu legado? Sim. O que eu vou fazer com tudo isso que ele me deu? Tudo bem, eu já montei a empresa, eu acho que gera, né? Gera muitos empregos, graças a Deus. Mas assim, o que tá dentro de você, todo esse amor, né? E aí eu comecei a pensar, vou fazer, faço, não faço, não faço. E aí eu falei, não, eu vou começar a falar sobre isso, sobre confeitaria, sobre empreendedorismo, sobre como você deve levar o seu negócio, né? Independente de ser confeitaria, mas como que você deve se portar diante do seu negócio, Posicionar, né? Hoje você fala muito de posicionamento. Se posicionar no seu negócio, na sua empresa, né? Como gestora. E aí, foi isso. Eu comecei, aí entrei pra mentoria da Lívia, conheci Olha como Deus é perfeito, gente. Eu poderia estar em qualquer igreja. Concorda? Qualquer uma. Gente, milhões de Então, igrejas. primeiro você chegou na Simples e depois você conheceu a Lívia. Depois eu conheci a Lívia, eu não a Comigo foi ao conhecia. contrário. Gente, é uma coisa tão louca, na verdade. Olha isso. Junto com isso, tu conhece a Aline, do Gabi Catunda? Sim, Aline Fregonese. A Aline, eu conheci, a Aline chegou a mim através de uma publicidade que a gente estava fazendo. E aí ela fez umas fotos lindas e eu, meu Deus, que mulher maravilhosa. E aí, só para encurtar um pouco, ser um pouco mais rápido, eu fui para um evento dela. E a gente começou a se conectar muito. E aí ela já era amiga da Lívia, a Lívia foi para esse evento. E aí a Lívia, a gente trocou o telefone lá, a Lívia me contratou pra um evento dela, e aí quando eu cheguei na igreja, a Lívia tava na igreja. Gente, sabe assim, como Deus preparou tudo assim. Você vê como Deus é intencional, né? Isso. Você sentou do lado de quem no evento da Aline? Da Lívia? Ah, não, da pastora. Da pastora. Ai, não, aí no segundo evento da Lívia, aí sim, era um nomezinho marcado, aí a Tainara. Aí eu comecei, a Tainara quietinha, aquele jeitinho dela, aí eu disse, eu vou almoçar contigo. Olha isso, gente. Aí eu almocei com ela me contou a história dela. E aí, quando eu cheguei na igreja, eu disse, amor, essa aqui é a igreja da pastora que eu tava... Gente... Tudo se conectou. Assim, olha, Deus tava fazendo assim, ó, fazendo assim. E aí eu comecei, eu disse, não, vou começar o Instagram, entrei pra mentoria, mas assim... você ter a empresa e ter o Instagram, você sabe o quão, assim, depende da gente o Instagram, né? Total. E assim, é um estudo, primeiro era tudo novo, eu tinha que estudar, eu tinha que aprender tudo aquilo. E a gente tem que colocar o Instagram na nossa vida. Não adianta você delegar, deixa eu contratar o marketing e fazer. Não é imagina, isso. Você tem que Pode te ajudar, mas você precisa colocar na tua vida. Na sua vida. E aí, tinha dias que eu tava cansada e eu falava, Senhor, será que é pra mim mesmo isso? Mas sabe quando chega aquela crença? Eu chegava num evento, até um evento que eu fui, acho que foi da aceleradora, não lembro. Aí eu olhava aquele monte de gente, você conseguia seguidores. Eu lembro, eu te vi primeiro numa aceleradora, é verdade. Aí eu falava assim, gente, será que isso aqui é pra mim? Será que realmente? E aí, contando a história do Brownie, aquela lá que eu tava conversando, um dia eu tava indo, foi nessa semana, foi tudo essa semana, eu estava indo pra um evento fora de São Paulo, e aí eu cansada, né, conversando com a Demar, amor, tô cansada. E aí, eu falava assim, vai me mostrando se realmente é isso mesmo ou se é ego, porque eu tenho muita essa preocupação. Será que eu quero ser famosa? Tá, entendi. Será que é ego? Será que eu quero ser Será que sou eu que quero ter muito seguidor? Exato, sabe dizer, eu tenho não sei quantos, né? E aí eu falava, me mostra, porque se não for, tudo bem, eu paro. E aí, uma menina lá de Fortaleza começou a viralizar os vídeos, né? Ela começou a receber e ela me mandou um direct enorme dizendo que quando eu vendia brownie lá na minha faculdade, ela me pediu a minha receita, eu passei a minha receita para ela, de brownie, e ela fez engenharia, e na pandemia ela começou a fazer os brownies. Hoje ela tem uma empresa com mais de 100 funcionários, 4 quiosques, uma empresa gigante, tudo com a receita que eu dei para ela. E ela falou assim, Marina, eu sempre quis falar quem era a pessoa, mas eu não lembrava o teu nome. E aí você apareceu para mim, eu entrei, eu lembrei que era você, e eu tô aqui para te agradecer. E quando gente, eu chorava no carro. Cara, que incrível. Uau. Aí eu falei assim, Deus... arrepiada. Não, eu falei, Deus, eu entendi. Entendi. Deus então falou com você nesse momento. Eu falei assim, então é isso. Mas a gente cai e levanta, né? Aí passou mais uns dias, eu fiquei cansada de novo. Aí eu falei, ai Deus, será que é mesmo? Eu vi aquela, mas será que eu tenho certeza? Será que é isso mesmo? Aí foi quando eu fui na Simples e aí o Marcos Freire me entregou uma palavra assim, certeira, dizendo que era isso, que tudo que eu tinha sonhado, me falou de vários projetos que eu tinha na gaveta que ninguém sabia. E aí eu falei assim, não, Senhor, agora é isso mesmo.
E aí eu entrei de cabeça, realmente, assim, eu falei assim, traz pessoas, eu falei muito isso pra Deus, eu falei, traz pessoas pro meu lado pra me ajudar. E aí foi só aparecendo pessoas, a Lívia, o Antônio também, que é lá da igreja. Antônio, Aí a Antônio gente cai numa maravilhoso. igreja Não, gente, que outra tem coisa. Lívia Brasil, Antônio Silva, Gente, O o Cadu, Gabi. o Gabriel, o Gabriel. o Cadu. Não, aí. Que o pastor tem mais de 200 mil seguidores, que ele é pastor influenciador, que é o Exato. mais influenciador E que eu aí nós conheço. temos dois mentores aqui, que é a Lívia e o Antônio. O Antônio Exato, também sim. é bárbaro. Então, assim, Deus. É um Aí, avião. exato, foi quando eu virei pra Deus e falei assim: não, realmente é esse o propósito. E assim, Deus tem feito coisas lindas, todo dia eu recebo testemunho lá, ele tá sempre. Tem sempre gente falando: olha, é isso e tudo. E eu tô muito feliz com esse projeto novo do Instagram. Eu sei que a gente sabe que é cansativo, que é estudo, que é muita dedicação, né? Mas eu tô muito feliz. Não, e tá incrível, você fez 50 mil seguidores. Exato, 3 meses, Em gente, que 3 eu comecei meses. realmente a pegar firme. Em 2 meses. 2 meses, né? 2 Vai fazer meses. 3 Você tinha agora. quantos seguidores? É quando 1.000 você e- 2.400. É, É que essa parte de Essa, loja é, toda de, de número já É. cabe, né? quando eu comecei mesmo, eu tinha 1.000 e pouco. Aí eu já subi pra 2 e pouco, aí foi aquela que eu dei uma baixada, ai, não sei se eu quero, eu fiquei naquele morno, mas aí quando a gente resolveu realmente, ó, vai ser, aí a gente veio dos 2.000 e pouco pra 50, aí a gente tá com 51, eu tô com 51 mil. 51. 51 mil, eu vi agora. Não, incrível, incrível. E não são só seguidores, né? Não. A gente entende que são as pessoas, elas se inspiram. Inspiram. Eu vejo que você faz caixa de pergunta e responde com a tua personalidade, Sim. a tua sinceridade, né? Do teu jeito lá na confeitaria, né? Muito legal. E você inspira as confeiteiras ou quem quer começar a empreender com Sim. isso. Você se posiciona. Uhum. E, gente, isso é muito maravilhoso. E aí você enxerga o quanto que as pessoas precisam de você. Precisam, E o quanto sim. que Deus age e transforma as pessoas por teu meio, por meio de você ali no Instagram. Isso. E o que eu peço todos os dias, né, que Deus sonde sempre o meu coração, para que seja sempre a obra dele e não a minha, porque eu sei que tudo que tem holofote é muito bom pra gente, né? É muito fácil a gente chegar lá e falar, ai, olha, uau, eu sou a uau, né? Então, é uma coisa que eu peço muito a Deus, Deus, som do meu coração, me entregue exatamente, me mostra esse caminho para que eu sempre continue tendo o mesmo coração perto de você. Eu repito todos os dias que essa obra é pra ele, é dele, entendeu? Então, se ele disser assim, ó, amanhã não tem mais Instagram, não vai ter Instagram, eu digo isso todos os dias, entendeu? Incrível. Porque é uma coisa, sabe o que você tem que dizer pra você? Sim. No espelho, assim, ó, é isso. Mas eu tenho certeza que vai transformar muito, 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 E hoje muito. você dá mentoria. Isso. Ai, conta pra gente um pouquinho da A tua minha mentoria é exatamente o caminho que você tem que trilhar para alcançar esse mercado de luxo, né? Então, assim, todas as aulas são o passo a passo de como você atender um cliente, como você transformar o seu produto, como você transformar a sua mentalidade, como você transformar a sua cozinha, porque a cozinha é um lugar muito importante para você transformar, para conseguir receber esse cliente, como você vende, como você conversa no Instagram com ele. Então, assim, é o passo a passo da minha vida. Da minha vida que eu trilhei para conseguir chegar e atender esse mercado de luxo que a gente atende hoje, a Sweet Vanilla. Um ponto muito importante, mas muito rapidamente, é assim, o que ela passa hoje é sempre a verdade. Uhum. É aquilo que a gente passou. Uhum. É o caminho que nós trilhamos e esse caminho deixa um legado, deixa um Isso. aprendizado. E é esse aprendizado que ela abre mão hoje e compartilha com as outras pessoas. A gente sabe por aí que os mentores da internet têm fórmulas. Não é fórmula mirabolante. Não é, você vai vender para o mercado de luxo amanhã. Não vai. Você tem um preparo. Você tem que se preparar. E esse preparo foi o que nós construímos. Isso. Porque a gente não começou vendendo para o mercado de luxo. Eu até dei um exemplo, porque portas podem ser abertas, mas se você não estiver pronta para receber aquela porta, não dá certo. Nossa, isso é um fato. É isso, por exemplo, se eu virar aqui para Ademar hoje, ele tem uma empresa de chinelo, um chinelinho ali. Eu virar para ele hoje e falar assim, olha, tu vai vender, eu tenho um espaço para tu vender lá no JK. E ele é simples. Não, o chinelo pode ser vários tipos, gente. A Dior tem chinelo. Sim. Mas se ele não tiver estruturado para passar um dia lá dentro do JK, ele não vai vender. Ele não vai entrar na porta. E não tiver a mentalidade, porque né? na hora o que ele preparo entrar para aquilo. na porta, ele vai dizer assim, isso não é pra mim. Então, é essa transformação que as pessoas precisam ter, e é isso que eu ensino na minha mentoria. O que você passou anos, né? A sua vida, de fato, que você passou anos, você
passa ali na mentoria. Passa na mentoria. Nossa, isso é incrível. As pessoas precisam disso, Precisam. né? Você quer ver um precisam. ponto legal que a gente fez com o time antes? E aí foi uma ação da Marina com a Mari, que é do que faz branding, né? Não adianta você querer ter excelência e o teu time não saber o que é isso. Sim. Não adianta você querer que ele lide, que ele viva de uma forma que ele não conhece. Então nós pegamos as pessoas do nosso time que iam fazer atendimento e elas foram fazer uma imersão dentro do mercado de luxo. É. Então a Mariana pegou de Isso. uma por uma pela mão. Falou, vamos lá, vamos passar o dia no Iguatemi, no JK. Nós vamos nas melhores confeitarias de São Paulo. Isso. Nós vamos. E aí, Eles têm que assim, saber o que é bom. e Pra de forma. entender, não adianta ficar Como a pessoa se falando, veste, né? como a Ninguém pessoa fala, ensina, como a pessoa Ninguém respira. ensina isso. É isso. Você tem que viver, você tem que conhecer. E aí a Mariana é fera nisso, ela virava e dizia assim, você tá vendo como é que ela tá falando? Você tá vendo como é que ela tá se portando? Você tá vendo como é que ela te abordou? Uhum. Você gostou? Você comeu? O cheiro. Como é que você se sentiu, Olha o cheiro, né? como é que você se sentiu? Então, assim, é isso que eu quero que você passe para. Então, assim, se você não proporcionar ao teu time essa vivência, você não pode exigir dele. Porque muitas vezes, e não é sobre dinheiro, é sobre acesso. É. Muitas vezes a pessoa do teu time não tem acesso ao que você quer. Você tem, mas o teu time não. Então, o teu time tem que ter acesso para poder chegar onde você quer. Nossa, maravilhoso. E agora para 2025, eu quero que vocês deixem um recado para quem vai entrar agora em 2025, para o pessoal que quer empreender. O que vocês têm para falar para esse pessoal que precisa tanto, né, de mentores, de gente para ensinar, e a gente tem muita falta disso, né, no Uhum, uhum. mercado. Sim. Eu acho que. Vou Vai. começar aqui. Eu acho que o primeiro mentor da nossa vida, que é a primeira dica de ouro que a gente tá, que é Jesus, né? Busque. Busque, leia, procure, né? E do business, o que eu digo é comece. Porque às vezes a gente fica esperando o perfeito. Às vezes a gente fica esperando o melhor. A gente fica esperando a melhor oportunidade, o melhor momento, o melhor de tudo. E, na verdade, você precisa dar o primeiro passo. É isso que eu digo. A Lívia falou um negócio lá no evento que ela fez, das Imparáveis, né? Que foi aberto aos homens. Ela diz o seguinte: se existe, se Isso. alguém já teve, eu posso ter. Se alguém já acessou, eu posso acessar. E isso é verdade. Então, assim, a gente tem mania de culpar tudo pelo nosso insucesso, quando na realidade a culpa é só nossa. Então, assim, o governo não tem nada com a gente. Você tem que fazer o teu papel. Ah, mas o país está em crise. E daí? Faz o teu papel. A gente cresceu na pandemia. Quando, infelizmente, várias pessoas, se a gente pudesse hoje, olha, se a gente pudesse ter ajudado, se existisse essa mentoria na época da pandemia para poder ajudar Uhum. pessoas, Sim. sabe? E é sobre isso. O Instagram dela não é sobre ego, é sobre missão. É sobre propósito. E 2025 vai ser o melhor ano da vida da gente. Sim, com certeza. A gente vai pisar em Até lugares que a gente então, nunca pisou. Amém. Vai, e assim, não é para todo mundo, mas você tem que agir. Então, o dia de começar foi ontem. Não é amanhã. Ai, porque eu sou pobre, eu moro na comunidade. E daí? Ontem na mentoria, vou até dar um spoiler da mentoria dela ontem, ela deu um exemplo que quebra todas as barreiras de todas as objeções. A gente fala muito de objeção, né? Sim. Todas as objeções são quebradas com esse exemplo. Chama Maloqueiro Burger. Foi uma hamburgueria que começou dentro da favela, dentro do Paraisópolis. Hoje os caras estão montando uma franquia com 100 unidades. Eles 100 ganharam o unidades. programa. Eles ganharam o 100 Shark Tank. lojas. Eles foram no Shark Tank. Ganharam. Legal. Não sei, acho que foi o Felipe Tito, não sei Sim. quem é mais a cara dele. Pegou e investiu lá uma grana. E os caras e eles saíram de dentro da favela e tinham excelência dentro da favela. E a gente conheceu porque uma colaboradora nossa virou e falou: você gosta de hambúrguer, né? Chefe, come lá pra você ver. E aí a gente pediu. E aí o nosso consultor, que é da área gastronômica, todo rico e fifo, falou: cara, eu vou comer lá também, é top. Eu falei: cara, eu vou comer. E o cara era diferente, ele tinha insumos e as pessoas da comunidade iam lá, tá? Não tem desculpa. Não tem. Não tem desculpa. Não Outro tem. exemplo, bem rápido, que eu já acho que já tá com o tempo. Eu falei que a gente falava muito. Pode falar. Assim, eu cheguei num evento, a gente trabalha muito com ativação de marcas, a gente tem um lado corporativo na empresa muito forte. E foi um exemplo na Liberdade. Pode falar as marcas? Pode falar. Nós fomos contratados pela Braé, lá na Ikezaki. Sim. E aí, cheguei lá, tava o nosso supervisor lá de eventos, e ele virou pra mim e falou assim: chefe,
daqui a pouco vai ficar uma loucura. Eu falei, é mesmo? Porque o milkshake vai bombar? Ela falou, não, também, mas não é por isso não. Foi porque vai chegar o porquinho da Paulista. Eu falei, quem? Quem? O porquinho da Paulista. Eu falei, quem é o porquinho da Paulista? Ele falou, cara, você não conhece o porquinho da Paulista? Eu falei, não, desculpa. Não conheço Não o conheço. porquinho da Cara, quem faz? Quem quer faz. É. Esse cara botou uma roupa de porco rosa. Isso, e ele canta. Ele canta na Paulista. Na Esse Paulista. cara é bombado. Depois segue ele no Instagram. Vou ver. Põe lá Ele o é porquinho da Paulista. contratado pelas Bombado. marcas. Ele tá contratando. Ele foi contratado pelo Rock in Rio. Uau! Exato. Ele tá indo viajar pra fora. Cara, o cara começou cantando na Paulista, na rua. Ele criou o nicho dele. E hoje, Sabe você sabe- aquela roupinha inflável? Aham. Que é meu... Isso, Cara, é fofinho assim. incrível. E aí, assim, é incrível. Eu tenho um respeito por esse cara que você não imagina. E ele criou um nicho que hoje já tem vários. Tem 12 irmãos, seu gêmeo, que é a vaca. Aí tem mais não sei quem, que não sei da Cara, quantas. olha depois que a gente muda a nossa mentalidade, né? A gente vai vendo de outra forma. Então imagina se ele esperasse pra poder... Ele só vou começar porque a Paulista não... Cara, Não, o cara foi pra O cara rua, foi. começou. O cara fez, deu o primeiro passo. Isso. É isso, E a gente 2025 precisa é tá- sobre isso. Ah, isso. Movimento, né? Movimento, Movimento. ação. 2025 a gente tem que mudar a cabeça, a mentalidade. A gente tem que mudar muito a mentalidade. E assim, de romper. Nós temos que chegar em lugares que a gente não imagina. A gente tem que imaginar esses lugares. Perfeito. E temos que ser intencional. E assim, a mudança só chega quando você age. Se você não tiver em movimento, é sobre movimento. Deus, a sorte, todo mundo diz que é sorte. Pois é, a sorte me pega muito quando eu trabalho 18 horas por dia. Eu tenho mais tempo para ter sorte. É isso Boa. mesmo. Deus, ele não vai, infelizmente ou felizmente, ele não vai descer para fazer por ti. Ele vai te abrir todos os caminhos, mas se você não tiver em movimento, você não consegue fazer. E 2025 é sobre isso. Se eu puder deixar alguma coisa para todo mundo aqui em 2025 faz. Faz. Bota a cara e faz. Ah, mas deu errado. Não deu errado, deu certo, você aprendeu. Quando eu aprendi isso, quando a gente colocou isso na cabeça, que não tem projeto que dá errado, tem projeto que eu ganho e tem projeto que eu aprendo. Perfeito. Então, faz. O dia de começar é ontem. É isso. Uau, gente, eu tô assim impactada. Eu amei essa entrevista. Espero que vocês tenham gostado também. E é isso para 2025, né? Tá aqui Ademar e Marina. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, até a próxima.